Opa, pessoal, ler aqui em mais um videozinho, dessa vez, o que aconteceu com o visual das garotas nos animes. Eric Art. Eu já tenho aqui um react dele que ele fala sobre a estética dos animes da década de 90, 80. Então, se você quiser pegar um pouquinho mais sobre esse assunto específico, um pouquinho mais geral, tem esse vídeo que eu fiz esse react. Mas sintetizando aqui, lê, por que os visuais mudaram tanto? Vou nem brincar, apenas o visual. As histórias, o modelo, a direção de arte mudou. Lê por quê? Porque as coisas mudam. Então, muita gente reclama porque mudou. Eu não gostei porque mudou, então eu não gostei. Muita gente reclama. Tanto que você vê um monte de gente falando, a estética dos anos 90, e os únicos animes que a pessoa compartilha são ovas. Que, tipo, era exceção da exceção. Mas o que mudou foi, industrialização. Os animes ficaram mais mainstream, que aumentou a produção. Quando aumenta a produção, a qualidade cai. 2, expansão. Animes cresceram muito. E por crescer muito, e anime ser um tipo de arte muito cara, isso acabou fazendo que os clichês que eram indicativos para se fazer, para se manter sucesso, viraram a regra. Tanto que hoje em dia a única coisa que morreu foi o anime mais 18, basicamente. Hoje em dia, 90% da cultura otaku é adolescente, né? Você não tem mais os ovos que eram feitos basicamente por adulto. É o adulto que se curve a cultura otaku. Junto com isso, temos também a mudança da cultura. O Japão ficou muito ferrado. Ao invés do adulto querer algo para adulto, o adulto fica fantasiando na época dele, por exemplo. Então, ao invés do adulto olhar para frente, para o futuro, ele fica olhando para trás. Aí faz o quê? Com que as obras colegiais sejam super efetivas. Porque a obra colegial é feita para quem? Para quem tá no colegial. Só que o adulto, nostálgico com a época do colegial, acaba consumindo muito a obra colegial. Que faz, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, que um anime tipo Code Geass tenha que ter um arco colegial. Exemplo bobo. Isso em quesito história. E a estética veio a estética Moe, que é algo super efetivo, que é você pegar as personagens e transformar ela em bonequinho, basicamente. Né? É uma caricatura de uma caricatura, basicamente. Cara, isso é muito geral, é um aparato muito geral, mas sintetizando só para vocês terem mais ou menos como eu mais ou menos penso nisso, e vocês terem aqui, isso é ruim, isso é bom, eu não me importo. Meu problema não é como os animes estão hoje, é o que falta nos animes hoje, basicamente. Que é o quê? Ou os animes estão com uma super animação, ou um monte de efeitozinho de brilho, tipo um Dragon Ball Super da vida, onde o personagem nem se mexe, mas ele tem 300 camadas de brilho. Ele tá lá se mexendo todo torto, mas tem um efeitozinho de After Effects lá, jogando partícula e direção de arte. Não existe, basicamente. Isso que é meio bizarro, né? Ou falta animes, ou com traços diferentes, porque ficou muito homogeneizado, tá todo mundo com traço parecido. Né? Tá todo mundo com traço parecido, todo mundo tenta imitar, ou seja, o viés de eficiência tá tão nichado que na época que nós mais temos animes é a época que nós menos temos diversidade. É meio bizarro nesse sentido. Ao mesmo tempo que a gente tá sem diversidade, tá lançando um monte de anime e a qualidade média caiu, ao ponto que a gente tá tendo um monte de anime, por exemplo, o Isekai, que é um anime ruim, genérico, feito para você assistir e esquecer. Que se tinha antigamente, até mesmo os Isekais, eu gosto desse exemplo. Antigamente, os Isekais, não vou falar antigamente, não. Houve uma época específica dos Isekais que quem ia para o mundo do Isekai não era o adolescente, era o trabalhador que trabalhou, morreu na empresa e reencarnou no jogo que a empresa estava fazendo. Me diz, você já viu essa leva de Isekais? Não, né? Porque isso morreu. Então o que tá faltando falta diversidade, falta coisas diferentes. Eu não falo diferente, tipo, um Sanda da vida, que o pessoal fala, oh meu Deus, como o Sanda é maluco. Não, tô falando de estrutura, sabe? Vamos dar um exemplo, Working. Working é um anime de romance que é de trabalho. Pode ser ainda jovial, porque são adolescentes, mas é um anime de trabalho. Qual foi o último anime que você viu que tinha um cara quarentão? Tem uma porcaria do Card mas me diz ali, se aqui dali é pra quem é quarentão, se a porra do protagonista age como qualquer adolescente procurando validação, mas no texto ele tem 40 anos, ou 30, foda-se. Qual foi o último anime que você viu que era, vamos lá, tipo, Tribriant, que é tipo, que é sobre uma agência de carimbo, dentro de uma empresa. Qual foi o último anime que você viu desse tipo, que é numa empresa? Não, né? Até mesmo quando vai para o mundo de fantasia é a fantasia adolescente. E até quando sai da fantasia adolescente pro mundo sombrio, é o mundo sombrio adolescente. Então a gente tá, ou seja, anime é para adolescente. E você que tem que gostar, tem que ser adolescente ou se curvar para ser adolescente, né? Vamos dar um exemplo bobo, Hell Life. Pega se Hell Life não é a visão de um adulto da adolescência, não de um adolescente para ver o mundo. E por aí vai. Claro que eu tô sendo aqui muito generalista, tá?
eu conheço, tem Osama Ranking, por exemplo. Pega o Osama Ranking, aquele ali como é bom, bem feito. Pega o de táxi. Lançam ainda bons animes. Lançam animes que não estão preocupados em ser o drama adolescente. Lançam animes com estruturas diferentes. Mesmo que a maquiagem seja igual, a estrutura é diferente. Mas a média, se você, por exemplo, só assiste coisa da temporada, é tudo nesse sentidinho. E tem outra coisa. Então, se não existe mais anime pra adulto, os animes não tentam cooptar adultos. Não tem aquela piadinha mais 18 pro adulto. Não tem aquela estrutura, vamos lá, igual o Bot tem, que aquela piada de Bot é tanta visão que o adolescente tem da vida adulto, como o próprio adulto. Ao ponto que eu assisti Bot com a minha mãe, e minha mãe, ai meu Deus, a minha mãe que não entende porra nenhuma de anime, ouviu a Bot lá falando, eu não quero trabalhar. Minha mãe é uma das pessoas, falou, ai meu Deus, eu também não quero, Bot. Tá vendo qual pontinho do que eu quero dizer aqui? Então, por anime ser muito jovial e não tentar captar o adulto, e não se existir um adulto core pra anime, não tô falando de seinen não, tá? Tô falando da estrutura e da imagética de que você reflete, tá? De que você reflete. Até mesmo a que você reflete. Como não se tem, você acaba então fazendo o quê? Quando eu adulto, quero assistir um anime, eu acabei meio que fazendo o processo ao contrário. Eu me adapto ao anime, não o anime tem que se adaptar a mim. Vamos dar mais um exemplozinho? Tenha lá um anime lá da Pitica da Firma. Me diga, qual é a diferença do Pitica da Firma para um anime primeiro ano? Estruturalmente, ela pode estar na empresa, qualquer coisa. Qual é a estrutura da história que se conta diferente de um cara que tá de um cara que tá no primeiro ano e a veterana que tá no segundo ano? Qual é a diferença na história? Ao ponto que é muito engraçado, aquela porcaria lá do anime da menininha baixinha de cabelo verde tem mais estruturas de trabalho do que o Pitica da Firma. Mesmo o Pitica da Firma sendo até mais fácil de se indicar. Olha que loucura. Então é esse o ponto que faz o quê? Com que os animes hoje em dia só retroalimentem uma faixa específica do público. Porque é muito efetivo. Então eu faço um animezinho de temporada, o adulto vai querer assistir, o adolescente vai querer assistir, aí eu faço Moe. Por exemplo, você vai ver, por exemplo, filmes onde tá... E outra coisa, aí você vai pegar um filme militar, de tiro, e a piada, ou as meninas vão ser meninas fofinhas dando tiro. Ou seja, a cultura se retroalimenta no sentido único na sua estética. Ou seja, essa estética mais padrão de menininha de anime Moe. Então, quando o anime sai da curva, ele tem que sair da curva, mas ele, pra ainda ser aceito, ele tem que ser aquele 80% igual, mas 20% diferente. E esse 80% vem com a menininha de anime, cultura Moe e essas coisas. Aí, quando você vai ver no anime de tiro, assassinato, é uma menininha com roupa de maid atirando nos caras. E eu sei exatamente qual anime que você tá pensando. E eu tô falando desse aí mesmo. Tá vendo qual ponto que eu tô querendo isso aqui? E o meu problema, isso não é bom, isso não é ruim, mas eu sinto falta dos ovas. Porque os ovas, por exemplo, da década de 90, era muita loucura. Era os caras sem se preocupar com eu tenho que agradar o taquinho médio. Não, vou fazer um anime pra agradar adulto tarado. Foda-se, eram as gostosas gigantescas dando tiro, só isso. Por quê? Isso fazia com que a parte mais experimental se tornasse muito forte e economicamente viável. Mas hoje em dia, por causa da internet, por causa do processo digital, pequenas porcentagens de público, tipo Nietzsche, o pessoal que gosta de Sekai da vida, do Slob da vida, eles se tornaram tão efetivos de ganhar dinheiro que você pode fazer, em vez de você tentar fazer algo diferente, você faz o mesmo igual, que sempre vai ter o primeiro anime da pessoa, entendeu? É isso que acaba acontecendo. Caraca, eu acabei, 10 minutos falando, eu nem cliquei no vídeo. Mas isso aqui é só a introdução. Vamos ver o que o Eric vai falar, porque eu falei aqui na parte mais sociológica, sistema de indústria, e tudo que pode parecer que, ai meu Deus, o Japão vai secar e explodir. Um pouquinho, o Japão vai secar e explodir, mas aqui é uma análise bruta, geral. Falta muita coisa pra deixar isso aqui no complexo, então bora lá. A garota de anime dos anos 80. E essa é o tipo de garota que aparece nos animes modernos. Rapaz, o que foi que aconteceu com o visual da mulherada, hein? O design das garotas da estética de anime mudou muito com o passar do tempo. Uma personagem clássica, desenhada no traço moderno, passa uma vibe completamente diferente. E a pergunta que fica é, por quê? Por que os artistas japoneses que já desenharam mulheres tão maduras e elegantes passaram a preferir essas garotas tão jovens e fofas? Hoje a gente vai descobrir. Vamos olhar década por década quais foram as principais tendências no design das garotas da estética de anime. As tendências aqui nada mais são do que aqueles marcadores de época. Traços visuais que foram muito usados a ponto de você olhar pra uma garota e pensar, essa mina aqui parece que... No bruto é o mais comum, né? Se você é uma pessoa, por exemplo, eu gosto de dar traço de apelo ao comum, que é tipo uma pessoa que não conhece tanto da cultura olhando ela de fora. O que ela vai perceber? Entendeu? Isso tem dois problemas. A pessoa só pode acabar focando naquilo que é mais bizarro, não naquilo que é mais banal, mas ao mesmo tempo a pessoa pode acabar vendo aquilo que é mais banal. Então você
Pega aquelas pessoas que você acha, então, essa pessoa ela tem pelo menos o mínimo de senso artístico. O que essa pessoa comum mais vai ver, né? O problema é que tem a internet, que é outro agravante. A internet fez cultura de bolha, que fez, por exemplo, antigamente o mundo era tipo um pêndulo. Nhão, né? Que tudo muda. Só que a internet criou bolhas dentro de bolhas que fazem que você não precise mais ter esse pêndulo. Por quê? Cansei da cultura Moe. Beleza, vou para a década de 90. Aí eu lanço um anime totalmente fora do padrão. Pega um Mazotan da vida. Eu adoro citar Mazotan na vida. Aí vai ter um público, ou seja, meio que a estratégia até os anos 90 de que tudo seguia uma linha de fluxo comum. Por causa da eficiência das técnicas, isso morreu por causa da internet. Porque se criou bolhas dentro de bolhas. Então eu posso fazer um anime Isekai durante 20 anos. Pega o tempo que ficou anime Isekai, pega o tempo que ficou Mecha Angel, que ficou Battle Angel, que ficou na década de 2000, animes de mundo distópico. Veja quanto tempo. Antes, as bolhas e os pêndulos ficavam 2, 5 anos, iam mudando. Hoje em dia, estagnou a um ponto, por quê? Porque você conseguiu, dentro dessas bolhas, achar tipo como se fosse uma mina de gente que gosta e vai querer assistir só isso. Isso é bom porque, em certo nível, Tokusatsu. Você gosta de Tokusatsu, você junta uma bolha que assiste só Tokusatsu e você vai ter todos os Tokusatsu para você assistir. Você vai ter esses Tokusatsu que antes você não tava perdido, legendado, o pessoal vai legendar. Isso era a internet dos anos 2000, 2005. O problema é quando chegou os normies. Chegou o pessoal mais comum, que não é que eles estão procurando algo alternativo, algo diferente. Eles não estão indo pra arte. Eles estão, na verdade, sendo assistir quieto, ou pior, sendo aquela pessoa que só assiste aquilo que tá na moda. Tá vendo qual o pontinho? Que fez com que a internet exponenciasse o público assiste quieto / norme, fazendo com que essas porcentagens homogeneizassem a arte. Então, na época onde nós temos diversidade, é a época também onde nós mais estamos tendo estagnação artística. Porque eu consigo pegar, como eu falei em Mazotan, os Amarank, posso pegar uma cacetada de animes com traços diferentes, um monte de coisa diferente. Mas eu tenho que caçar ao ponto que, se brincar, se eu fosse nos anos 2000 ou antes da internet, caçar anime diferente era muito mais fácil. Às vezes eu precisava ir numa coisa, eu achava. Hoje em dia, claro, se você souber o que você tava procurando, você acha. Mano, eu vou no X, 2 minutos procurando no X, eu acho o pessoal indicando anime diferente, anime com direção do caramba, animes não usuais. Eu acho, facinho. Mas e a pessoa que não acha? A cultura se faz naquela pessoa que não sabe pra onde está tendo. Porque se você conhece o labirinto, você nunca vai estar perdido. E a pessoa que não conhece o labirinto, o que acontece com ela? Ela se perde. E ao ela se perder, ela desiste e fica só na superfície. Só consumindo aquilo que é mainstream. Só consumindo obra formulaica. E a fórmula, nós nunca tivemos tão reféns de fórmulas hoje em dia. E saiu de um anime dos anos 2000. Depois disso, a gente vai entender o porquê. Por que essa solução estética tão específica ganhou tanto espaço no mercado. Então já pega aquela sua pipoquinha e senta que lá vem história. Os anos 80 foram a era de ouro dos animes. Foi aqui que as garotas começaram a aparecer o que são hoje. Pois nos anos 70, o traço Nossa, popular a lista de combate, eu tenho esse mangá completinho. Que saudade. pra elas era mais ou menos nessa pegada aqui. Ok, eu exagerei um pouquinho. Tava mais pra esses exemplos aqui. Agora, quando a gente fala porque das antigamente, até a década mais ou menos de 90, por causa dos ovos, antes, o designer, ele era o chamado designer de eficiência. Claro que a gente sempre teve filme. Filme sempre foi o melhor que se dá pra fazer, e a animação pra TV era o melhor que você conseguia fazer. Acho que foi meio complexo, mas é simples. A animação de filme sempre foi um quê muito acima da animação que você ia pra TV. O que fazia? Antigamente o designer, ele estava muito mais refém do quão fácil era você fazer ele. Então você tinha um apelo estético, sempre existiu. Mas esse apelo estético tinha uma trava. Tinha algo que apertava esse apelo estético para a eficiência da técnica. Não adianta então a gente fazer um cabelo super volumoso, fazer mechas, fazer ser difícil de animar. Então os personagens deles tinham características para se tornar excêntricas, mas eles tinham um cabelo blocão, por exemplo. Então por isso que às vezes o cabelo volumoso, mas é porque você conseguia dar traços de excentricidade com o menor número de risco. garotas dos anos 80, a gente tá pensando algo mais na pegada da Yuri e da Kei do anime Dirty Perry. Esse aqui é um estilo de desenho bishoujo que procurava ressaltar a beleza de garotas jovens. Esse estilo se baseou na expressividade dos mangá shoujos ou o traço mais arredondado das obras do Osamu Tezuka. Por causa disso, uma das principais tendências visuais das mulheres dos anos 80 é justamente o traço mais redondo. Era muito comum retas no visual das garotas, preferindo enfatizar as curvas da personagem. Detalhes como o queixo eram muito mais curvos, a mandíbula para várias personagens quase não tinha ângulo nenhum. No lugar disso, elas tinham um detalhezinho que eu adoro, a protuberância na bochecha. Os artistas dessa época eram
obcecados em desenhar o contorno da bochecha de uma forma bem proeminente, o que dava um charme incrível pra elas, quase como se Pior que isso é verdade por causa do estilo da escola de design da época. Porque pensa, o que é a indústria? A indústria, ela é basicamente um movimento. Então o que significa? Muitas das tendências que nascem são respostas a alguma coisa. Pode ser algo faz sucesso. Naquela época, como algo fazia sucesso, você ganhava muita projeção porque era muito menor, todo mundo copiava. Aí você via um anime que fazia sucesso, um mangá que fazia sucesso, todo mundo, entre aspas, pegava na rabeta. Hoje em dia isso não acontece por esses motivos, por incrível que pareça. Então você tinha uma questão de meio que, entre aspas, vou fazer porque faz sucesso, junto com vou fazer porque eu gosto. Qual é a principal diferença, Lê, desse motivo? É porque você fazia isso de uma forma mais uniforme. Porque não é tão incomum, por exemplo, a gente literal ter animes que copiam traços de outros animes, de outros mangá. Copiam, tipo, é muito comum isso. O problema é, por que você não vê? Porque adivinha, esse tipo de anime, aquele anime lá que copiou o Spy Family dos samurais, não copia o traço, mas a história. Mas quem disse que o traço não pode ser também algo de não tão proeminente? Porque pensa, é animação, é desenho. Você pode ter o traço que você quiser, mas todo mundo pega um traço parecido. E o que isso é diferente de shoujo, por exemplo? É porque demografias fazem isso e gêneros fazem isso, porque é o que o gênero é. Você faz isso dessa forma, só que não tá tanto atrelado ao traço, tá atrelado aos olhos, à composição, ao fundo, aos recursos visuais que você usa para passar os sentimentos, a como a história é contada. Porque se você for em shoujos, os traços não são iguais. A protuberância do tamanho da cabeça, a projeção de idade. Você pode pegar recursos que eles usam iguais, mas o traço não é parecido. Muito interessante também esse tipo de coisa. Então, o que acontece, antigamente, por ser menor as coisas, meio que... eu não consigo sintetizar. Vamos ver se o Eric ele vai falar isso aqui. fossem esquilos com nozes dentro da boca. A intensidade variava muito do tipo de personagem. Era mais comum em garotas fofas, jovens ou em estilos mais simplificados. E quando as personagens ficavam mais velhas, essa protuberância sumia ou era reduzida. Outra característica marcante dessa época é o cabelo, que era mais volumoso e fofo. Às vezes volumoso até demais. Ele tinha ali um formato mais arredondado, com bastante volume no topo e com mechas bem mais suaves. Mas a informação que provavelmente é mais chocante pra todo mundo é um formato apelidar de cabelo da testa infinita, porque você pensa aqui, os olhos estão no meio do design, né? com bastante volume no topo e com mechas... terminou aqui a cabeça. Os olhos estão no meio da cabeça. Estão no meio da cabeça, meu. Então, por exemplo, se a gente brincasse, a testa, por exemplo, viria até aqui, ó. Claro que, na verdade, a testa vem até aqui e só isso aqui é cabelo. O que também fica, o olho tá abaixo do meio da cabeça, ou o cabelo é gigantesco, dando uma cabeça de diferença, né? Então, isso daí era um... Como é que o pessoal chama? Como é que o pessoal chama? Designer de eficiência de função. Basicamente, é o tipo de fofo que só o desenho, o não real, consegue projetar. Por quê? Pega essas mesmas proporções e coloca no ser humano, isso aqui não fica parecendo um ET. Mas aqui fica legal, fica maneiro, fica divertido. Mesma coisa se você pegar a Sorobot, pega aquela pessoa lá com o nariz grandão. E por que isso acontece, Lê? Aí você pode fazer, é porque as mulheres não estão igual os homens, para designers feios. A mulher, um dos aspectos da mulher é ser bonita. Então, meio que pra nós, a linha de... Vamos dizer assim, a linha do... Caraca. Pega Astro Boy. Como é que é o cientista de Astro Boy? Aquele narigão gigantesco, como é o pai, é um narigão gigantesco. Então, o caricatural é muito bem servido nos arquétipos masculinos. No feminino, isso é o máximo que a gente consegue de maneira caricatural, que ainda é pra se passar um tipo de beleza, sabe? Nesse sentido. Isso é porque o sentido de beleza é muito mais colocado na mulher, enquanto o sentido do homem é atrelado à sua função, dado ao sistema evolutivo. Não, isso aí eu sei. A questão é que a gente não tá mais no sistema evolutivo e a ficção não precisa e não tem que seguir esses aspectos evolutivos. Eu tô explicando, sem juízo de valor, um dos motivos de que o design das mulheres parece mais homogêneo do que deveria ser. Pega músculo total. Vê lá como é que os caras colocam. Então, esse sentido de que as pessoas acham, nossa, as mulheres mudaram muito. Não é que as mulheres mudaram muito. É porque as mulheres mudaram pouco comparado aos homens. Tá vendo qual que eu tô querendo dizer aqui? Nesse sentido? Por causa que exatamente a eficiência do design é feita de maneira diferente. Lê, isso é errado? Sinceramente, eu não vou entrar nesse tipo de moralismo, de função social.
Porque isso aqui é um universo ficcional. Se dá problema, cuide do problema, não da ficção. Eu tô lidando aqui com a ficção. Bem mais suaves. Mas a informação que provavelmente é mais chocante pra todo mundo é que as garotas ainda tinham narizes. Mesmo nas garotas fofas, eles ainda eram relativamente bem demarcados. Porém, um dia alguém simplesmente decidiu que ter nariz é feio. Com isso, as garotas de anime tiveram o mesmo destino genético dos pugs e perderam ali as suas narinas. Nos anos 80, as obras que usaram esses códigos visuais pras garotas foram incontáveis. Project A, o Kimaguri Orange, Macross, Megazone 23 e principalmente Urusei Yatsura, da Rumiko Takahashi. Esse último ajudou muito a popularizar a estética, já que o mangá é de 78 e o anime é de 81. E a heroína da história, a Lu... Cara, o pessoal fala que isso aí foi foi o segundo nuke que o Jabon tomou, essa mulher aí. Ela é a progenitora de 99% da cultura otaku do Japão e fora do Japão. Mano do céu, vocês não têm noção. Você pega pra dar uma estudada, tudo que você provavelmente conhece, que você gosta, que você odeia na cultura otaku, veio dela. A questão de waifu, estrutura de heroína principal. Isso foi, sinceramente, isso foi muito importante pro viés feminino, não vou mentir não. Só que é aquela coisa, tem males que vêm para o bem, tem bem que vem para o mal e por aí vai. fez um sucesso tão grande que ela se tornou um ícone da cultura otaku, influenciando muito a estética da época. Opa, Eric, mas espera aí, tem alguma coisa errada, pois até aqui o que você me mostrou é um traço mais fofinho. Onde é que estão as tais mulheres maduras aí dos animes clássicos? Então, Não existe, pô, tá tudo em ova. Não é aquele que faz. Anime sempre foi feito pra shonen, basicamente. Vamos dizer assim, anime sempre foi feito pra adolescente. E vamos lá, se você faz uma obra pra adolescente, quais são os signos que vai ressonar nesse tipo de obra? Adolescente. Então, se você faz para obras para pessoas com 16 anos, qual a idade média que os alunos, os personagens vão ter? 16 anos. Então, é isso que o pessoal tá falando. Na década de 80 e 90, a gente tinha essas mulheres maduras porque era o pessoal naquela época da indústria tentando atingir o adulto. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer aqui? Por isso. Então, quando você vê um dungeon in the DA, aquele lado errado, pegar garotas numa dungeon. Isso é feito para adolescente. Isso é feito para adolescente. Pessoal de 14, 16, 17, 18 anos. Então, por isso que o pessoal lá tem 15, tem 16, 17, tem 18 anos. Tá vendo qual é o ponto que tá querendo dizer? Qual é o público-alvo que você tá colocando? E naquela época o pessoal tentava atingir outros públicos. E por que mudou? Isso que vocês já sabem, né? Então, meu bruxo, acontece que nessa época aí existia uma coisinha chamada variedade. Apesar desse estilo de garota mais redondinha ser muito Não diria variedade. É porque o mercado e a indústria não estava tão homogênea que fazia você conseguir poder arriscar. Ou seja, não estava grande o suficiente para você ser uma indústria que necessita de eficiência, ao mesmo tempo que tinha esse espaço para você fazer com loucura. Porque o pessoal pensa na Egg, aquele lá da menininha branca, lá do... esqueci o nome, que o pessoal elogia pra caraca... pensa em rodas de Versalhes, pensa um monte de coisa, mas, mano, é só vocês pegar, vai lá, pega OVA, anos 90 e anos 80. Amigo, se você pega uma lista, é 90% putaria. Pega algum gênero que você imagina. Terror, vai pegar terror e misturar com putaria. É isso. Então a tentativa do pessoal antigamente de fazer uma obra adulta era putaria. Ou era putaria, ou era gore. A diferença é que existia-se essa tentativa. E de se existir essa tentativa de atingir o adulto ou atingir o diferente, se nascia pérolas. Hoje em dia, tá tudo homogeneizado. Tá tudo industrial. Tá tudo parecido. É o iPhone parecido com o Galaxy. Sabe, nesse sentido? Talvez eu pegue aqui parecido com você. Antes o iPhone queria ser diferente, agora tá todo mundo igual. Antes, colocar uma tela para rodar, colocar um teclado. Hoje em dia, todos os celulares estão na mesma fórmula, porque eles acharam um meio termo que não é que agrade todo mundo, é que desagrade o menor número possível de pessoas. Porque você faz uma obra cheia de putaria, você agrada um público e desagrada outro. Mas você vai agradar um público. Mas então, se eu fizer algo meio lavado, sem tanta característica, com traço meio comum, aí eu não agrado nem todo mundo, mas também não faço repulsa com todo mundo. Aí eu fico nesse meio termo, nesse limbo de falsa eficiência. Não é marcante, mas não é repulsivo, que as pessoas assistem no automático. Assistem, leem e por aí vai. Não à toa, Gachakuta fez um sucesso do caralho, ele tendo um designer um pouquinho diferente, um pouquinho diferenciado. Claro, ele é muito diferente pro padrão japonês, mas se você pega qualquer outro tipo de obra, pega Cartoon, não precisa nem ir pra Cartoon, meu irmão. Não precisa ir pra Cartoon. Vai pra qualquer HQ europeia.
sei lá, pega um Asterix e Obelix, em quesito traço diferente. Então, falar, eu gosto mais do traço do Kachakuta porque ele é um self-service de fantasy urbano, de estilo underground. Não, tô falando disso, tô falando de traço diferente por diferente. Tô falando das referências, das ressonâncias estéticas, é outra coisa. Influente, também havia espaço para outros tipos de garota brilharem, inclusive a espécie que está ameaçada de extinção hoje, que são as mulheres mais maduras. Essa variedade de visuais, em parte, se deu por causa de algo que estava revolucionando os animes da época, os OVAs. Falei batata. Porque, mano, como eu falei, é meio foda, porque você pega até as mães. Tipo, beleza, milf, foda-se. Mas você pega até as mães são a filha com um cabelo diferente, porra. E eu falo isso porque o Zack-chan tem isso, o Tomo-chan tem isso. Porra, pior que o Tomo-chan, o traço é diferente. Puta que pariu. E é o pior desses que eu citei. Mas Komi-san tem isso também. É claro que eu não vou, tipo, tacar pedra, porque o problema em Komi-san é literal pra fazer o link ao contrário, porque a filha é caladinha e tem um sentido formal, a mãe é pra ser o contrário, pra fazer esse contraste de boa. Mas é a questão exatamente da média do que se é produzido. Na verdade é o contrário, a piada mais comum é da mãe que parece mais jovem que a filha. E olha lá, nossa, é bizarro, bizarro. Então falta variedade. Então o problema não é o que é feito, que falta. De novo, né? Toda hora a gente volta pra esse negócio. Eram animes produzidos diretamente para vídeo. Como essas obras não passavam na TV, elas não eram limitadas pela censura dos engravatados e nem pelo... E não só isso, você vendia direto. Pô, uma porcaria do WhatsApp não quer fechar, desgraça. Agora foi. E você vendia diretamente, então você tinha tempo e conseguia vender direto, gerava muito dinheiro. Público mais infantil. O resultado disso... Tanto que a gente teve a primeira onda de coisas super diferentes e depois se tornou em vender putaria. Já pode até imaginar, né? Liberdade, meu bruxo. Os OVAs eram voltados para um público mais velho e nichado, muitas vezes focando em otakus adultos que eram fãs de ficção científica, mecha ou até mesmo erotismo. Ai, que delícia! Em algumas obras... Até mesmo não, Eric. Até mesmo não. Eu não sei quem fez, mas eu não lembro não. Era 80%, 90%. Os ovos daquela época era pegar gênero e colocar putaria no meio. Só por sim. Às vezes nem história tinha. O tanto que o clichê de mulheres assassinas, bonitas, fofas e assassinas, sanguinárias, veio dos ovos, se eu não estou enganado. Temáticas mais sérias refletiam no visual das garotas. Muitas delas tinham proporções mais realistas, com olhos menores e traços menos fofinhos. Então, apesar desse traço mais arredondado ter sido uma grande tendência nos anos 80, essa foi uma das décadas de maior variedade visual das mulheres, uma verdadeira era de ouro dos animes. Agora vamos passar para o estilo de arte dramático das garotas dos anos 90. E dramático realmente é a palavra-chave aqui, ok? Se os anos 80 foram redondos, os anos 90 foram uma explosão de linhas angulares. Nessa época surgiu a tendência de fazer os personagens com linhas... É muito comum por causa do viés de contraste. Eu não falei daquele pêndulo lá? Então por quê? Você usa muito um estilo. Esse estilo ele banaliza. Então o que é o mais comum se você quer ser diferentão? Faz o contrário. É literal, é a coisa mais comum do mundo. Por que, Lê? Porque as pessoas elas tendem a querer participar do universo da arte, pelo menos no Japão. E qual é a forma mais comum de você participar do universo da arte? É você não consumir o passado, consumir o presente. Então o que acaba acontecendo é, eu nasci na década de 90. O mundo começou a existir na década de 90. Mesmo que essa arte já existia antes da década de 90. O que isso significa? Então, você nasce numa época onde certo estilo ele é banalizado, e quando certas coisas são banalizadas, elas perdem o apelo, então ninguém olha para aquilo mais, chamar acho que viés do holofote, então você acaba fazendo as coisas diferentes. E como você tinha uma questão de eficiência de venda, e a questão, por exemplo, a gente pensa em Hokuto no Ken, por exemplo, vamos pra Shonen, que é mais fácil de vocês entenderem, Hokuto no Ken, pega o Hokuto no Ken, é sangue, é pesado, aí você vê o contraponto da Hokuto no Ken, Dragon Ball. Pega o comecinho de Dragon Ball. Leve, piada. Aí o próprio Dragon Ball teve que depois ficar mais sério. Então Dragon Ball, ele é a síntese exatamente isso. E isso aconteceu por causa simplesmente do contraste, que é chamado de ciclos, né? Porque exatamente como se fosse um pêndulo. Cansei de olhar pra cima, vou olhar pra baixo. Cansei de olhar pra baixo, vou olhar pra cima. Sabe quando você tá em pé muito tempo e você começa a apoiar o seu peso numa perna, aí a perna começa a doer e você vai pra outra? Eu sei que o exemplo é uma merda, mas é pra exemplificar que muitas vezes não é algo pensado, é simplesmente uma sensação que muitos artistas têm. Porque o artista ele vai lá estudar, ele pega a obra que ele leu, ele pega algo, pega um mangá que ela assistiu 20 obras, ele pega, 20 obras. Essas 20 obras têm isso em comum. Só que eu não posso fazer 100% comum, tem que fazer 80% igual e 20% diferente. E o que as pessoas perdem, se eu fizesse uma obra onde a estrutura dela ela é diferente, tipo um Dead on Luck, as pessoas não pegam tão fácil. Porque pra você pegar a estrutura da obra, o que é a estrutura? É algo interno. A pessoa
Às vezes, ela não vai pegar em um capítulo. Você não vai abrir Undead Unluck, o mangá, ou não vai pegar o primeiro episódio e vai pegar. A estrutura de Undead Unluck é diferente. Você até pode, se a direção foi incrível, mas ainda assim, o número de pessoas não vai pegar. O que você pega na cara? O que é na cara? Você pegou o Gachakuta pra assistir Gachakuta, você pegou Dandadan pra ver, e você percebeu. Dandadan, ele é tanto diferente na sua estrutura que ele é uma leve paródia e uma reafirmação de shoujos e de história de romance e juvenil, ao mesmo tempo que ele subverte e reafirma certos estereótipos, por isso que eu gosto de Dandadan. E Gachakuta, ele tem essa ressonância estética muito diferente. O que é mais fácil de você pegar? Você abre a pega, é o traço. Então por isso que o traço, às vezes, é a primeira coisa que vai primeiro antes do interno. Então, do que eu tô querendo dizer? Temos um grande escritor, um escritor foda. Um escritor foda. Ele não precisa mudar o traço dele pra mudar como você percebe a história. Ele muda a estrutura. A história vai ficar diferente. Pega lá o próprio Akira, vamos mostrar o Akira. Só que o mundo não é feito de escritores sensacionais. Temos o escritor mais plástico. E o escritor mais plástico, ou aquele escritor de início de carreira, ou aquele escritor que quer fazer pra vender, cara, ele vai pegar na mesma história e troca o traço. E é tão bizarro que o traço, se você pega a mesma história, muda o traço, as pessoas sentem como se a história fosse diferente, porque o traço mudou. Lê, bullshit. Toma a porra de Hollywood fazendo a porra de animação 3D de anime 2D. E você vê as pessoas, a mesma cena, uma porque era 2D com cor e outra era 3D sem cor, as pessoas sentiram coisas diferentes. Por quê? Como eu falei, vamos de novo, né? Foda-se. Não quero ver isso. Você pega isso aqui, vocês estão vendo? Pegar isso aqui, ó. Eu vivo dando esse exemplo porque o pessoal acha que é besteira, mas ó, esse aqui é o Vegeta 2D. A calvície, os traços, você não sente que tá muito estranho? Então, é o mesmo personagem, tem os mesmos signos, porque a estrutura da realidade mudou, porque a estrutura da realidade mudou. Olha o traço aqui do Vegeta. Mesma coisa. Você percebe completamente diferente. Então imagine, claro que isso, entre todas as características de arte, a estética, o visual, é a mais perene. Mas não quer dizer que ela não significa nada. Se eu pegar o próprio Goku. Sim, então, nós temos. Vamos de novo. Eu gosto muito de Dragon Ball, porque Dragon Ball é muito perfeito, velho. Tudo que eu falo sobre Dragon Ball é muito bom. Ó, traça aqui no meio do anime, por exemplo, ó. Aqui, ó, traço do anime. Então, se você muda o traço, você muda a percepção. Porque mesmo que a sua percepção ela seja sócio-construída, ela ainda tem uma percepção diferente. Então, o traço é normalmente a primeira coisa que muda. Vamos lá. Traço. Deixa eu ver se o pessoal fez aqui alguma coletânea. Não, o pessoal não fez. Deve estar em inglês, eu não lembro. Não lembro. Aqui, ó. O Vegeta, ele não tem essa cara. Ele não tem esse traço no frame anterior. Ele muda o traço. Vamos de novo? Ai, cara, eu queria. Eu tenho que começar a pegar os artigos que eu leio e salvar. Porque não dá pra... Tudo em inglês, essa bosta, eu nunca lembro. O Super Broly também ele tem um traço diferentão. Ó, um aqui, outro embaixo. Então, do que eu tô querendo dizer, normalmente o traço das obras, quando a média dela muda, é porque ela é uma resposta a algum tipo de movimento do mundo das artes. Normalmente é isso mesmo. Porque meio que as pessoas falam que, seja único. Ninguém quer traço único pra vender, meu amigão. É aquilo, 80% igual, 20% diferente. E isso, às vezes, é mais regra. No traço, você tem que, se o seu traço for 80% igual e 20% diferente, talvez seja o que você quer fazer. Porque as pessoas, quando elas terminam a obra da vida delas, elas querem consumir algo parecido. E gêneros nascem desse tipo de tendência. Mais angulares, pontiagudas e dinâmicas. Essas são a Kei e a Yuri nos anos 80, e essa é a versão delas em uma releitura dos anos 90. É nítido como as filosofias de design dessa época mudaram completamente a estética das mulheres. O rosto agora tem ângulos muito mais fortes, o queixo é pontudo, os cabelos ficaram mais exagerados e dinâmicos, e foi nessa época que os animes ganharam essa fama de terem penteados super malucos. Infelizmente, aqui a gente ainda tem aquela protuberância na bochecha que eu tanto gosto, mas perceba como agora ela é Marianete, mais exagerada e cômica. Mas talvez o que chama mais atenção nessa década são os olhos. Pra começar, que os anos 90 competem com a década de 2000 pra ver quem tem o maior tamanho de olho. E algumas personagens, eles chegam a ocupar até 70% do rosto. E observe a quantidade de brilho. Ai, que saudade disso, velho. Saudade. Não é saudade única e exclusivamente do traço. É porque você pensa, 10 anos. 10 anos mudou bastante. Se eu pegar dos anos 2000 até o 2020, não vai ter essa mudança tão grotesca. Por quê? Porque não vai mais mudar, pô. Não precisa mais mudar. Essa forma, antes da internet, não vai mais acontecer. E o que os olhos têm. Os anos 90 é um dos períodos onde as garotas têm mais brilho nos olhos. Esse brilho todo foi muito importante pra dar uma sensação de vida e emoção pras garotas dessa década. E felizmente, nessa época, as garotas ainda tinham narizes. E eles eram pontudos, obviamente. As obras que tinham esse estilo mais angular pras garotas são inúmeras. Slayers, Saber Marionette, Tente Muyo, Mazê, Guerreiras Mágicas de Rei Earth, Fatal Fury, Ayane-chan Higikiki, Outland Star. É sério, galera. Outland Star tem que querer assistir. Eu posso ficar o dia inteiro citando obras desse estilo, pois era um traço muito popular. Mas é aquilo, ainda tinha garotas que não seguiam essa linha.
linha. Sailor Moon mesmo não é nesse estilo. Caso contrário, ela seria nesse naipe aqui. Você ainda Mais tinha ou obras que menos. seguiam mais. Exagerou. Mas você percebe também a mudança do próprio Sailor Moon antigo pro novo, né? Porque mesmo, vamos dizer assim, o passado você analisa a partir do passado, óbvio. Então, como é que você faz uma média daquilo que tá acontecendo hoje em dia? A média de hoje. Como é que você vai fazer a média de hoje se o hoje tem o daqui a pouco? Então você não consegue fazer esse tipo de coisa. Então, esse traçozinho mais angular, esse traçozinho mais angular, é uma técnica que foi usada com viés de eficiência. Se eu não me engano, uma obra fez sucesso, aí vem outra obra se inspira nela, até porque no Japão, como o pessoal já pegou, você referencia uma arte a outra arte. Então lá não se tem essa vergonha de pegar referência de outras obras. Às vezes você faz uma obra, como foi Movie Love com a porcaria do Evangelion, você pega uma obra pra responder outra obra. Eu não gosto da filosofia da sua obra. Vou fazer a sua obra com a minha filosofia. Então não se tem isso de cópia. Tem que ser original, tem que fazer 100% diferente. Não, não. Eu faço a minha obra, e para minha obra ser arte, eu preciso referenciar outra obra de arte. Esse é o ponto lá. Vocês podem pesquisar isso daí. Tem vários vídeos que trouxeram isso. Tem vários chineses, japoneses que falaram isso também. Mas Então a filosofia de é design dos anos 80, com visuais mais redondinhos, só que de uma forma mais refinada e moderna pra época. E claro, o outro polo de garotas maduras e realistas ainda se mantinha firme ali. São as famosas Faye Valentine, Major Kusanagi e Misako Katsuragi da vida. Mulheres que até hoje são elogiadas justamente por parecerem a adultas maioria de filme de uva. verdade. Mas aproveita bem, meu bruxo, pois essa é a última vez que você vai ver esse tipo de garota com frequência. Foi nos anos 2000 que o destino estético das garotas de anime foi selado até os dias de hoje. Quando as pessoas pensam na mulherada dessa época, normalmente é esse estilo aqui que vem em mente. Esse visual foi um verdadeiro ícone da cultura otaku daquela época. Foi aqui que a estética moe de personagens fofinhas, Culpa da internet, basicamente. Porque foi basicamente a internet e as VNs que popularizou as coisas. Porque normalmente aquela frase do a primeira impressão é que fica. Então, animes acabaram se tornando aquilo que foi mais popular. E a popularidade veio muito, muito, muito por culpa da internet. Porque antigamente você estava, entre aspas, refém do que a TV, do que os grandes gatekeepings, da indústria, da distribuição. Então, tudo era nichado. Às vezes você pegava uma obra que tinha uma visão meio americana, a gente pegava a versão mexicana, nem pegava a versão original. A gente não tinha uma real proporção do que era anime, do que era o Japão, do que era a cultura de anime. Então, pensa, na época, internet, em que a comunidade otaku, a comunidade de animes foi mais ativa por causa que eles se conectaram entre si com a internet e se conectaram com o mundo, o máximo da expansão foi por culpa da internet, basicamente, porque eles conseguiram exportar organicamente, no sentido mais de público para público, hoje em dia. Se você pegar legenda, você pensa que hoje em dia, você acha muitas pessoas que não assistem nada que não for dublado. Dublado ainda é, hoje, 2025, uma coisa que alcança as pessoas. Mas imaginem em 2000, 2005, legenda. Você queria assistir anime. Mas nem legenda nem tinha. Vocês têm noção que eu peguei uma época onde eu tava assistindo uma obra e eu cheguei num episódio que não tinha legenda ainda. Que o pessoal se uniu ao ponto, era uma união tão gigantesca que se unia pessoas pra fazer a legenda. E as legendas, vinha a legenda com erro, vinha a legenda, por exemplo, carreira, desgraça, que ódio, eu sempre esqueço, porque eu sempre tenho que esquecer. Ele tá no meu top. Eu já falei isso em algum canto aqui. Essa obra, quando eu fui assistir essa obra, o último episódio não tava legendado. Sabe o que eu fiz? Eu tava tão na neura. Mano, por que essa porra tá com uma nota tão baixa? Vamos se ferrar, meu irmão. Nossa, que desrespeito, velho. Tá, foda-se. Bora. O último episódio tava em inglês. E sabe o que eu fiz? Baixei, peguei um caderninho e traduzi o último episódio. Que não tinha sido traduzido em português ainda na época. Então, era uma cultura muito diferente. Esse começo da internet, o mundo, pelo menos nas suas relações interpessoais, por causa da globalização, virou outro mundo. A gente conseguiu, entre aspas, liberdade de fato. Aí veio o Google, veio as grandes corporações, e blá, 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 blá. Basicamente, aqueles que amavam de verdade conseguiam se conectar de verdade. Amar de verdade, entre aspas. Vamos dizer, aqueles que eram mais realmente aficionados pela cultura. Não era o fã mais casual. Vamos dizer assim. Começou a dominar boa parte das garotas. E é aqui que a gente começa a se fazer a pergunta do título. O que raios aconteceu com o visual das garotas? Como que de uma hora pra outra a gente sai de heroínas com visuais super ousados, dramáticos e algumas até realistas, pra garotas que parecem extremamente vulneráveis? Bom, meu bruxo, a resposta está em um lugar que pouca gente olha quando fala de evolução de traço. Na economia. No Japão, a autoestima de muitos homens costuma estar ligado a E não. uma coisinha. Dinheiro, meu bruxo.
Quando o país vai bem economicamente, com muitos empregos, salários fartos e otimismo, os homens estão confiantes e acreditam mais no próprio valor, sendo muito mais receptivos com mulheres que têm visuais adultos, fortes e até ousados. Porém, mais ou menos, tá certo em certo arquétipo, mas tem outro arquétipo também. Quando o futuro é triste, o que te sobra é olhar para o passado. Esse é o ponto. E isso é que deu uma merda. Porque como agora até os adultos estão desesperançosos, até os adultos não veem o futuro, então o que te sobra é olhar para o passado. Então as obras feitas para adolescente acabaram, porque sim, porque não, eficientes para o adolescente e para o adulto. Então a obra não precisa mais tentar se colocar dentro de si, igual um Hora de Aventura faz, igual o Incrível Mundo de Gumball faz, igual o Bot fez, por exemplo. Colocar dentro da sua estrutura uma pseudo-narrativa aonde o adulto vai sentir muito mais. Não precisa, porque o adulto quer fingir ser ainda o adolescente, porque ele só tem nostalgia pela época mais próxima que ele era feliz. Então isso que acabou acontecendo. Então anime sempre foi algo jovial. Então imagine agora que os animes nem sequer precisam não ser joviais. E quando o anime sai dessa jovialidade, ele ainda tem que ter os caguetes da jovialidade. Beleza, vai ter um anime militar. Vai ser um anime militar, na verdade, vão ser meninas fofinhas dando tiro. Vai ter um anime sobre trabalho. Vai ser um anime onde a estrutura é simplesmente do senpai do segundo ano, com o calouro do primeiro ano, mas na estrutura, fingindo como uma estrutura de empresa. Mas essa empresa, na verdade, é só uma escola que, em vez de estudar, vai trocar estudar por trabalhar. Eu tenho certeza que se você já pegou qualquer anime de firma, vai ter muito anime de firma. É bizarro você pensar que o working é mais trabalho do que você pegar um anime que afirma, que tem firma, né? Por exemplo, você não pega, por exemplo, a Agretsuko. A Agretsuko não tem adesão quase nenhuma, e é um trabalho, sobre vida adulta, sobre amadurecimento, sobre frustração. Você não pega a Nana. Nana fez o sucesso filha da puta nos anos 2000, porque ela foi uma resposta a esse sentimento desesperançoso. Só que ao invés das pessoas crescerem, elas queriam se negar. Aí você coloca a estética, ao jovial, ao culto, à jovialidade, ao medo do envelhecimento. Você faz uma bola de neve onde a mediocridade se vende nessa jovialidade. Quando o país está em crise, os empregos estão escassos e o futuro parece incerto, as pessoas começam a se sentir vulneráveis e ansiosas. E o ideal de beleza muda junto com isso. Nesse período, um visual de mulher madura não é tão atraente, pois ele pode ser um pouco intimidador. Agora, o que se torna muito mais atraente é uma garota doce, calma e gentil. Foi basicamente essa. Mais ou menos porque o arquétipo da mulher brigona, o arquétipo da mulher que bate, Rama, a menina que bate no Rama, a heroína de Rama, é a segunda personagem mais popular em Rama, perdendo pro Rama. Isso na época, e adivinha, hoje em dia como anime. Pelo menos no Japão. Eu acho que o pessoal por cá não gosta tanto dela. Então não é que, eu quero uma menina fofa, frágil. Não. Eu quero uma menina forte. Mas eu quero uma menina forte pra eu namorar ensino médio. A fantasia está no ensino médio. Eu quero ser feliz na única época que eu fui feliz. Tá vendo qual é o ponto? A pessoa não consegue se imaginar sendo feliz na vida dela. Vamos fazer um contraponto com o Brasil, com a indústria brasileira. Eu sempre vou fazer esse exemplo porque o pessoal entende. Porque a gente aqui no Brasil reclama que tá tendo obras sobre ditadura militar, sobre o Nordeste, sobre favela. Por quê? Mas ninguém reclama da filha da puta do Homem-Aranha há 60 anos fazendo obra sobre o Queens. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente não tá acostumado a ver a nossa vida. Eu tô acostumado a ver uma obra passando em São Paulo. Eu não tô acostumado a ver um carro que eu vejo uma rua parecida com o que eu vejo na minha realidade. Por quê? Quando eu vou assistir um Homem-Aranha, e quando ele fala América, não é a América que eu conheço, porque eu não conheço a América. É a América ficcional. Quando eu tô na França, quando eu tô lá no Ratatouille, não é a França ficcional. É o Ratatouille. É a França do Ratatouille. O que significa? Nós somos dessensibilizados a ver a realidade, a nossa realidade. É como se eu não gosto de olhar pro espelho, porque eu olho pro espelho e não gosto de ver o reflexo do espelho. Porque eu só tô acostumado a ver pintura. Tá vendo qual é o ponto aqui do que eu tô querendo dizer? Então, o japonês tá tão desgostoso com a própria vida que ele não quer ver a própria vida na ficção. Ele quer ver algo diferente. E por isso que o Isekai foi tão forte, porque o Isekai conseguiu fugir da fórmula do ensino médio, ao mesmo tempo que ele continua usando a mesma fórmula do ensino médio. É um escapismo. Ou seja, a fantasia, porque o cara pode ter sofrido igual um filho da puta no ensino médio. Mas você pega, eu sofri muito no ensino médio, mas eu sofro ainda mais na minha vida adulta. Então você acaba tendo uma nostalgia por um período da sua vida triste,
mas comparado ao quão triste você tá hoje, o seu passado foi feliz. Isso é bizarro, bizarro. Claro que isso daí é uma média, mas são essas médias, por causa que são exponenciais na internet, que acabam se tornando pontos antropológicos extremamente fortes. Porque isso mede a indústria. Porque a indústria, como ela tá hoje em dia homogênea, ela não quer fazer algo bom e não quer fazer algo ruim, quer fazer algo medíocre. Então, se eu faço uma obra para adolescente e o adulto vai se projetar, eu atinjo o adolescente, que é o meu público-alvo, e atinge o adulto. Então a homogeneização se veio nesse viés de eficiência. Essa dinâmica que alterou o visual das garotas nessa época. Segue o raciocínio. Nos anos 90, o Japão passou por uma crise econômica cabulosa, meu bruxo. Uma crise que afetou o país por várias décadas. É vastamente documentado que a autoestima de muita gente despencou junto com a economia. Nesse novo cenário, o público passou a se apegar justamente às garotas mais jovens e fofas, pois elas eram vistas como mais seguras e menos intimidadoras. Essa nova demanda iria fazer com que o moe se espalhasse Mais ou menos também. feito uma praga. É verdade, entre aspas, mas tem. É multifatorial, né? Ele tá simplificando, mas é multifatorial. Nos próximos anos. Claro que isso é só um dos motivos e a coisa é muito mais complexa do que isso. Como nós vimos até aqui, as garotas fofas não foi algo que pipocou do nada nos anos 2000. Elas já existiam lá nos anos 80 com personagens como a Loom, mas essa crise iria moldar uma nova geração de pessoas que procura por esse tipo de personagem de uma forma nunca antes vista, fazendo diminuir a demanda por mulheres com traços mais adultos. Ah, agora eu entendi! Com tudo isso explicado, bora falar do estilo artístico. Porque se fosse só estético, beleza. Mas é estético e narrativo. Aí você pega, por exemplo, foda-se, eu vou sempre reclamar. Pega Cardweight. Vai lá. Cardweight é sobre um cara quarentão. Pega qualquer estrutura nessa porra dessa história e troca dele ser quarentão pra ele ser um cara de 16 anos. Não existe. É você mudar só um número, mas você não muda a sua forma de estrutura. Nada muda naquela merda. Ai, Cardweight é muito ruim. Bem que a segunda temporada. Não vou mentir, não. A segunda temporada é legal. Só que Cardweight é legal. Todo mundo que não é o Kafka. O Kafka é uma merda. Por quê? Como ele é um falso complexo, mano, ele é angustiante. Mas tem a menininha lá, que ela é clichê, o pai dela é clichê. Meus parabéns, a obra é tão ruim que quando ela faz o mínimo, que é seguir o clichê, e seguir o clichê no personagem, seguir o clichê no pai da personagem, funciona, porque a obra não consegue nem fazer o clichê. Mas tá querendo desconstruir, sem desconstruir. Vai tomar no cu. O que torna esse visual interessante é que ele não começou nos animes, mas sim nas visual novels do final dos anos 90. Esse estilo vem de uma geração de artistas ligados a estúdios como o Kei e o Leaf. Naquela época, o mercado de visual novels estava crescendo pra caramba, especialmente em 3 categorias distintas. Os Bishoujo Games, que são romances com garotas jovens e bonitas, os Erogeis, que é jogo de safadeza, e também os terríveis Nakige, que pra quem não sabe é basicamente um simulador de cebola. Essas paradas estavam Essa porra, mano, antes, lascar, eu tentei pegar não dá, mano. Se eu percebo que a obra tá querendo me fazer ficar muito triste, meu coração fecha demais, tá? É automático, tá? Eu não controlo essa bosta. Mas se você se esforçar... Vai tomar teu cu, porra. Você acha que eu não me esforço, não? Mas, pô, não vou mudar. Vou fazer um intensivo de 6 meses só lendo Nakige. Vai tomar no teu cu, né, porra? Se eu vivesse disso, eu até falava, mano. Assistindo, jogando Nakige até o meu padrão de consumo, socialmente consumo, ser destruído. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Eu sou eu. Tanto pelo que eu escolho, pelo que eu não escolho também. fazendo um sucesso absurdo na época. E isso fez explodir o número de adaptações de visual novels para animes nos anos seguintes. E obviamente os animes emulavam o traço do material original. Entre os artistas mais influentes desse estilo estavam a Itaru Inui, responsável pelo design de obras como Canon, Art e Clannad, e também a Noise Ito, que Clannad é meu top 1 anime, tá? Já só avisando aí. apesar de também ter trabalhado em Venenes, é mais conhecida por ser a ilustradora da Shana, de Shakugan no Shana, e também da Haruhi Suzumiya. Artistas como elas ajudaram Nossa, Haruhi, mano, essa filha da puta, foi ela. É ela a progenitora do design das meninas modernas hoje em dia. Puta que o pariu. Hoje em dia, é ela. a definir o visual moe durante boa parte dos anos 2000. Apesar desse tipo de visual mudar ligeiramente dependendo do artista que o executa, as regras gerais desse estilo se mantêm bastante consistentes. Pra começar que os olhos são enormes. Esse exagero deles são a principal característica do estilo. Se você olhar bem, o interior do olho é quase uma pintura de vidro líquida, com a íris ocupando quase toda a área branca do olho. Agora, ter pupilas saiu de moda, então muitas vezes elas são apenas de um tom mais escuro do que a íris, e em outros casos a personagem nem pupila tem. No estilo específico da Itaru Cara, é literal pra parecer um ETzinho mesmo, né, mano? Quando a gente pega assim, o importante é isso aqui. Para fazer o link de realidade. A realidade está na roupa. Aqui eu não quero ver algo real. Porque eu quero uma fantasia distante do meu mundo, mas próximo no meu mundo o suficiente. É loucura, né, mano? Os olhos Porque você pensa em muitas dessas obras, mano. Muitas dessas obras são muito humanas, velho. São muito humanas. Humano no sentido de, mano, é tipo, você pega aquilo dali, mano, só um adolescente vivendo pra contar essa história. Muitos desses jogos são isso. Que é o drama adolescente. Só que não é aquele drama adolescente que estaria numa história. Não, é o drama que alguém viveu e alguém colocou essa porra desse jogo. E a gente percebe muito disso. Certas inseguranças, certas formas.
Então, os personagens, eles resumidos a arquétipos, acabaram se tornando extremamente humanos. Muito humanos. Ao mesmo tempo, aonde qualquer tipo de característica na performática, que é como o boneco age, é o mais caricatural possível. Então, se você lê aqui embaixo o texto, é super humano. Você vê aqui, parece uma boneca. É mais ou menos para ser essa a dissonância. Essa é a brincadeira que veio dos jogos e que se traduziu nessa percepção que a gente tem muito hoje em dia de boneco. As meninas de anime são bonecos, não são pessoas. Entendeu? Lê, não entendi. Pensa que o seu sentimento para um boneco de anime está mais atrelado a ele ser um ET do que ele ser um ser humano. Os signos que você vê são de ser humano, mas é uma humanização de algo não humano. Ai, caraca. Pega Distrito 8. Pega lá Distrito 8, onde os ETs são bichão. São bicho feio pra caraca. Mas tem lá aquela cena dele comendo, dele se mexendo, aonde a partir do movimento você percebe que eles são humanos. Mesma coisa com o protagonista. Então, o que acaba acontecendo é uma dissonância estética, narrativa e dentro da sua escrita. Porque você faz uma fusão de eficiência, que é o quê? Eu quero algo da minha realidade, 80% real, 20% não real. Por isso que é tão eficiente. E qual a diferença desse traço para esse traço aqui? Porque se você perceber, isso aqui não é roupa de colegial. Isso aqui não é roupa de colegial, não é roupa de colegial, não é roupa de colegial. É uma roupa comum. Não é roupa de colegial, não é roupa de colegial, não é uma roupa de colegial, não é uma roupa de colegial, não é uma roupa de colegial, não é roupa de colegial. Mas aí você coloca aqui, ó, roupa de colegial. E até quando é uma roupa de colegial não usual, é uma roupa de colegial. Porque você fez uma fusão entre três preceitos estéticos narrativos, que acabou homogeneizando a forma da escrita. Então, a garota fofinha aqui vai ser diferente da garota fofinha aqui. Porque ela aqui, ela é só fofa. Ela pode ser só fofa. Aqui, ela é fofa para fazer a ressonância de mundo com percepção do público. É isso que acaba se homogeneizando. Entendeu? E esse é um dos motivos que muita gente acaba cansando de anime, principalmente os mais novos, principalmente os animes de temporada, por causa exatamente dessa ressonância estética, que precisa, de uma forma direta ou indireta, estar ressonando com esse fundo aqui. Característica no mínimo bizarra. Eles costumam ser muito afastados um do outro. Dá pra pôr quase 2 olhos de distância nesse negócio. Exagera, mas isso daí né? é exclusividade dessa artista, tá? Outros criadores adotam o padrão mais harmônico de um olho de distância mesmo. As proporções corporais das garotas tendem a passar uma vibe de delicadeza e fragilidade. Coisas como pescoço fino, membros leves e tronco curto. Tudo para passar uma vibe de vulnerabilidade. Inclusive Vulnerabilidade é verdade, mas é porque ele tá pegando muitas obras de drama. Muitas obras dramáticas, e muitas obras que queriam fazer um senso de proteção mesmo, né? Mas na estética anime, não de VN, geral, você tem muitos arquétipos de ressonância de corpo, tá? Por causa das tsundere, das kudere, das yandere, essas porra aí, desses arquétipos, né, de heroína. Você também tem uma ressonância. Você tem vai ter a peituda, vai ter a coxuda, vai ter a tábua, vai ter a mista, vai ter a que não chama tanta atenção, ao ponto que você consegue até fazer uma relação de cor de cabelo, formação de cabelo, e a própria personalidade. Você pega, por exemplo, Maria Chiquinha lá da Hatsune Miku, você pega a Maria Chiquinha enrolada, você pega uma Maria Chiquinha enrolada, você começa também a colocar personalidade no cabelo, sabe aquelas personagens que tem aquele cabelinho que fica mexendo como se fosse um rabinho de gato, aquela mechinha? Você tem isso também, esse tipo de coisa. Por que, Lê? Porque quando você perdeu característica, porque a minha personagem ela vai ter que ser igual a todo mundo. Ela vai ter que ter uma ressonância igual de todo mundo. Ela vai ter que ter esse zoião, ela vai ter que ter certas características, ela vai ter que ter uniforme. Você perde características que você pode fazer para passar a emoção, pro seu personagem ser diferente. Então, se todo mundo tem que ser igual, a necessidade do diferente no meio da igualdade total, ainda vai existir. Então você pegou outros arquétipos. Foi aí que as versões Chibi estouraram, foi aí que traços não usuais estouraram, foi aí que o contraste de cores e o contraste de animações e de estilos nasceu também. Isso aí foi um pouquinho depois da Suzumiya, tá? Isso aí foi um pouquinho depois da Suzumiya. Da Suzumiya. Que é o quê? Tem que fazer as meninas muito iguais, mas a gente não pode, tem que dar personalidade pra essas putas. Aí você fez um monte de cabelo com personalidade, cabelo que se mexe, íris que se transforma, personagem que muda de forma, muda de cor de cabelo, essas porra lá, como Vampire, gosta porcaria lá daquele anime, e por aí vai. Então, todo mundo ficou igual, mas alguma coisa teve que ser diferente. E claro, em uma obra mais medíocre, eles não fizeram nada diferente.
Eu lembro até hoje de um anime de romance que é muito engraçado, é onde a piada do personagem e da personagem principal é o contraste do cabelo. É muito engraçado, velho. É a partir daqui que o nariz das meninas começa a ser muito atenuado. Claro, é evidente que esse estilo exagerado não definiu todas as garotas dos anos 2000. Na verdade, nunca houve uma única forma de você desenhar mulheres nos anos 80, 90 ou em qualquer outra década. Inclusive, a É minha só uma média, né? personagem com visual favorito nessa época aí não tem nada a ver com isso, que é a Riel Meyer do Ergo Proxy, vulgo melhor gótica dos animes. Esse visual aqui era apenas uma tendência Muito cartoon, né, velho? Ego Proxy. muito Pega popular na um cartoon no sentido lá daquele cartoon lá, cor da vida. época, especialmente em obras de romance, harem e de drama. Esse traço foi se suavizando com o passar do tempo, chegando ali em um ponto de equilíbrio com a Haruhi Suzumiya. Hoje em dia, essa estética clássica de garota moe dos anos 2000 caiu bastante em desuso, mas a Itaru Inui, que foi uma das artistas que popularizou a estética, ainda ilustra aí nesse traço, mas de uma forma mais suavizada. Os personagens não têm mais os olhos tão separados assim. Essa aqui pode não ser a estética mais bonita e agradável que as garotas já tiveram, mas sem dúvida Eu gosto. Eu já falei, eu nunca consigo pegar qualquer arquetípico de estética e colocar no zero. Eu tenho que ver no contorno. Porque, você lembra, por exemplo, Tougen Enki. O pessoal tacando pau em Tougen Enki, falando mal do design. Fui assistir, falei, os personagens são feios e ridículos e nojentos por causa da história. Então eu não sou do cara que consegue pegar um personagem sem estar com viés da história, sem estar com viés da escrita, sem estar com viés do ambiente, e sem estar com viés da comparação entre outros personagens e falar, isso é bonito. Eu não tenho isso. Eu não consigo, tá? Tem gente que fala que isso é bom esteticamente, tem gente que fala que isso é ruim esteticamente. Como eu só não ligo, porque na verdade isso para mim melhora a minha análise narrativa da história, mano, pode ser loucura, tá? E eu tenho uma coisa, eu assisto muita curta de animação e curta de animação de festival. E curta de animação de festival é uma loucura de traço. Ao ponto que se eu pegasse, por exemplo, pega a animação que ganhou lá nos festivais da época de 2000 do Brasil, e, mano, porra! Amigo do céu. Bizarros Peixes das Fossas Abissais é padrão ser comparado ao que um monte de traço louco que você tem em muitos desses festivais. Porque você pega exatamente o pessoal que tá estudando, que tá com a veia artística no talo, querendo fazer uma coisa diferente, fazendo coisa diferente desses festivais. Ai, mas fica com estética de festival, fica com estética de cara que acabou de se formar na faculdade. Sim, porra. Isso, você tá falando como se fosse negativo, eu falo como isso é foda. Até porque esse negócio, essa loucura de animação de festival, animação de recém-formado, não vem pra indústria. Não vem. Você pega lá o Smiling Friends, é o mais diferente que você tem. E comparado à animação curta de animação de faculdade ou de projetos mistos de faculdades, Smiley Friend é comum, porra. É um estilo muito icônico e que ficou marcado na história. Finalmente chegamos na era moderna do design feminino. A partir Cara, daqui... Essa era moderna. E o pior de tudo, não é culpa do design, é culpa da animação, da homogeneidade da animação. Tanto que eu assisti... Acho que um dos animes que mais sintetiza essa aposta é o Boat the Rock. E Boat the Rock é uma delícia. É lindo, é maravilhoso. Sabe por quê? Porque essa porra do diretor de arte, essa porra da diretora de arte, pega... Mano, pegou a Boat, virou... Teve animação não usual, teve cartoon, ela virou uma geleca, virou Super Saiyajin, virou um Godzilla. A corna lá... a corna lá ficou com traço quadrado, ficou com traço redondo, virou pastel. Mano, eu vou reclamar do traço pra quê? Foda-se se o traço é fofinho, foda-se. A única coisa que eu não gosto de Boat é que... Olha só. Por exemplo, e aí, olha a minha reclamação. Não existe diferença entre as personagens adultas e as adolescentes. Não existe diferença entre um personagem sensual e um personagem sem sensualidade. Todo mundo é igual. E olha que interessante do que eu tô reclamando o tempo todo. Mano, isso incomoda, tá? Ao ponto que quando eu fui ver o mangá e ver que a Boat tinha uns peitão, eu falei, puta que o pariu, estragou a obra. Claro que não estragou a obra, até porque puta que o pariu, né? Fala, nossa, a mulher não é peituda. Mas perdeu um contraste que pra piada e pro organograma geral, morreu. Ao ponto que eu peguei algumas páginas do mangá, mano, você deixou tudo lavado. Ela quis deixar tão moe, que qualquer característica sensual pra dar contraste, morre. Porque um dos pontos da Boat era exatamente esse contraste da fofura com a menina mais sensual. E isso não atrapalharia, porque os principais pontos de fofura, sensualidade, o traço da Boat, a porra da Boat virava uma geleia. Ali, naquele traço, podia tirar os peitos dela. Mas não, né? E isso é ruim porque aconteceu a mesma coisa com as personagens adultas. Aí tá todo mundo. Aí quando chega a porra da mulher dando dica pra porra da Boat, porque ela é adulta, caralho, tu parece igual ela, porra. Não sei.
entendeu? Com a pontinha aqui, e aquela piadinha, nossa, mas você é adolescente, você parece uma piada, era pra estar zoando o próprio traço, que é todo mundo igual. Tá vendo como é uma piada? E eu acho que isso é erro da adaptação, uma escolha estética da adaptação, exatamente porque eu fui ler, eu vi a capa dos mangá de Butch, e eu percebi, essa aqui é adulta, essa aqui é adolescente, essa aqui é adulta, essa aqui é adolescente. E a Butch tem esse design exatamente pra fazer esse contraste de dissonância. Olha que loucura. Lê, você viu alguém reclamando? Eu não vi ninguém reclamando dessa porra, ninguém. Até porque, foda-se, eu vi Butch fazer um sucessinho e caguei. Eu já falei, eu não assisto as coisas no rádio. Não assisto, eu cago muito. Eu prefiro... Ai, eu pego... Ai, o pessoal tá elogiando o Gachakuta, tô elogiando o Solo Camp. Então foda-se, entendeu? E tá vendo o que eu tô reclamando? Foda-se, o designer. O meu problema é quando o design afeta a história. E o design afeta a história não porque, afeta o meu ai. Não, caralho. Vamos dar um exemplo de algo que parece? Apotecária. Apotecária. Sabe por quê? Todo mundo em Apotecária é bonito. Todo mundo em Apotecária é bonito. Todo mundo. A Mal é bonita. A Mal, quando ela fala, nossa, como ela tá bonita, então, cara, eu preferia ela com as Maria Chiquinha e com a Sarninha do que ela lá bonitinha. Mas por que isso? Em Apotecária não atrapalha, e em Butch atrapalhou, porque a Apotecária, ele consegue trabalhar o seu viés estético, foda-se, literal, a porra da obra, uma das coisas é o viés estético, é a percepção distorcida, é a fusão de amores, a percepção de amores, então funciona. A história, ela consegue se fazer diferente o suficiente para você mostrar que não é apenas uma questão da Mal não ser bonita, mas ela se colocar ser bonita no padrão da sociedade. Por quê? Porque o cara já gostava dela, né? Já gostava dela sem aquilo. Tá vendo qual pontinho? Já que ela faz uma maquiagem ao contrário. E esse é o ponto do não usual e do usual. E é muito importante, principalmente porque em Apotecária se coloca muito a ação como formador da beleza, a forma como você age. É o ponto que tá lá, ela lá, bonitinha, e ela vai lá dar um sorrisinho que o pessoal fica com medo dela. Coisa que não acontece. Ao ponto, ela vai lá, tampa as sarninhas, faz a carinha de mal dela, o pessoal fica lá com medo. Tá vendo como é que você faz? Então, um traço bobo, se narrativamente você conseguir trabalhar, não vira um traço bobo. Se todo mundo é bonito igual é em Apotecária, mas você consegue narrativamente colocar a diferença. Você pode colocar a diferença naqueles brilhos que vem na coisa. Coloca a diferença através da ação. Coloca a diferença... Blue Box faz isso também com a percepção do protagonista. Claro que aí são formas diferentes. O que eu tô querendo exemplificar é que o meu problema não é com o que eu tô vendo, é com o que eu tô assistindo. A maioria das heroínas de obras popularescas foram totalmente modificadas. Diferente de décadas anteriores, onde as mudanças eram mais drásticas, ao meu ver, as garotas de anime nos últimos 15 anos não parecem ter mudado muito. Claro, você encontra certas mudanças principalmente relacionadas a colores. Outra coisa que eu detesto, essa porra desse filtro do After Effects. Aí você vê a porra do anime, o personagem se movendo todo duro, todo troncho, mas a porra das partículas em 4K, 60 frames. Se fuder, vou reclamar disso mesmo. Que se lasque. Essa bosta. Olha esse caralho desse negócio nojento. Vai se ferrar. Olha essa merda, meu irmão. Claro que isso aqui é o extremo, né? Mas cadê a porra do Vegeta? Cadê o personagem? Caralho. Cara, tinha no Z. O cabelo tinha uma cor diferente. Aí quando você tava com a aura, a pele tinha uma cor diferente, porque o brilho tava saindo da aura pra dentro. E você tem essa merda. Cadê o personagem, porra? Então tu imagina isso aqui. Que eu tô pegando só Dragon Ball. Tô reclamando de Dragon Ball. Mas isso daqui, mano, você vê a porra de um anime. Que o personagem só mexe a porra da boca. E o fundo tem 300 quintilhões de brilho. A porra da personagem principal tem 5, 6 tons de brilho na porra do rosto. Mas a porcaria da personagem não se mexe. Parece que é feito pra tirar print, não pra você assistir. Isso me dá um ranço. Porque um dos meus animes favoritos... eu já foda-se. Nem brilho tem, ó. Tem 3 camadas de brilho. E foda-se. Eu adoro essa merda aqui. Então se vai fazer brilho, faz brilho em degradê que fica lindo. Mas sabe por quê? Porque o brilho em degradê é bonito. O brilho em degradê é difícil. Porque essa porra desse brilho é simplesmente um plugin num programa de pós-produção que você coloca no automático. Se você pegar esses negocinhos, você vê isso daí. Aí você tem também Osama, que é o quê? Que é uma qualidade antigamente, porque antigamente não se conseguia colocar, se pegar na década de 80 e 90, não se conseguia colocar sombra, porque é difícil. Então você fazia chapado. Aí
vê a porra do digital, todo mundo pode colocar brilho. Aí todo mundo atochou o brilho nessa porra. Aí agora, os animes, para serem mais únicos e mostrarem que eles têm uma boa direção artística, não coloca brilho. E graças a Deus essa merda. Tem aquele outro também, anime que ensina animação. Cadê? Esse aqui, mesma coisa. E ele aplica o que ele tá ensinando na própria história a ser contada. Essa coisa aqui, entendeu qual pontinho? Então ficou uma forma plástica de se fazer algo, entre aspas, bonito. É muito parecido com o que o One Piece faz, colocando brilho demais, colocando os personagens pra fricar demais, distorcendo demais, fazendo aquele efeito de Naruto. O que eu não tenho problema com esse efeito. Meu problema com esse efeito é, uma coisa é você fazer uma luta que não é para entender. Existem lutas que são feitas para você não entender elas, que é feita para ser confusa, que foi aquela luta do Naruto vs Pain. Que é uma luta lúdica, não é uma luta divina, não é pra você entender. Uma coisa é toda luta ser assim, é uma luta onde o personagem só tá indo de lado A ao lado B. Você não consegue entender que a porra tá acontecendo. E claro, você usar isso de demasiado e de uma forma plástica. É isso que acontece. Então, cara, dá um ranço. Tipo, porque tecnicamente você vai ver um monte de gente falando, eu prefiro isso, prefiro isso, prefiro isso. Só que você adivinha, eu não assisto apenas um anime nessa porra. As minhas percepções são tanto internas quanto materiais. Ou seja, a minha percepção de bom está atrelado à média da obra e à média da indústria que eu consumo. Entendeu qual o ponto? Então, só porque industrialmente eu estou cansado dessa merda, eu acabo vendo essa bosta aqui como algo bom. Mesma coisa do porque eu amo tanto Dragon Ball Super Broly. Uma animação não usual, tirou aquela porra que tinha em Dragon Ball de 1 trilhão de camadas de óleo, animações verdadeiramente diferentes, dissonância de traço de uma maneira artística, que é o quê? Cada animador tem o seu traço. Então, ao invés da gente nulificar o traço, foda-se, tem uma luta, um frame da luta do Vegeta tá diferente, e por aí vai. Então, você acaba se tendo a sua percepção de bom refém dos erros / acertos médios que você percebe dentro do seu padrão de consumo. Não tô cagando artisticamente, estou cagando em cima da percepção da média da indústria. Porque eu tô cansado de ver uns animes que bota brilhinho de After Effects, tipo After Effects, e o pessoal fala, nossa, que cena linda. Vá se ferrar. Ao ponto, foda-se, eu vou tacar hate mesmo, foda-se. Cadê? Olha aquele negócio bonito, vai se lascar. Ao ponto, foda-se, eu vou jogar, eu vou alfinetar sim, que se lasca. É esse aqui, velho? Acho que é esse aqui e aqui. Esses dois. Ao ponto que essa merda desse anime tem uma direção de arte pior que esse aqui. Simples. A animação desse anime é estupidamente mais parada. E eu te confio. Pega 3 episódios. Você vai pegar 3 episódios. Pega Kaoru Hana. Assiste 3 episódios. Depois você pega esse aqui. Mano, eu tenho certeza que esse anime, eu anotei essa porra aqui. Aqui. Ah, tá aqui. Leia. Pega aqui que você vai pegar. Esse anime. A direção de arte dele, a composição, a própria decupagem, formulação, direção de arte, direção de movimento, o storyboard, tudo melhor. Mas sabe qual é o problema? Nesse anime, o traço é mais bonitinho. Esse anime, os personagens são mais fofinhos. E aqui, os personagens não são feitos pra ser fofinhos. Sabe por quê? Caralho, volta! Volta! Sabe por quê? Porque exatamente o ponto é uma menina grandona, lá, love complex da vida e foda-se, e um cara grandão. Então não é pra ser fofo. O traço não é tão usual. Olha o traço daqui. Olha o traço daqui. Olha o traço. Aí você pega aqui, olha o traço de todo mundo. A composição. Aqui é um pouquinho mais adulto. Aqui é shoujo, é adolescente para um senhor, caralho. Chega no episódio 4, você quer dar tapa na cara da protagonista, mas depois você entende ela. Esse porra desse personagem, até os primeiros 2 episódios, parece um personagem de conceito. Aí no 3º episódio você percebe, opa, essa porra tem personalidade. Ao ponto que essa aqui só ganha personalidade lá pro episódio 6. Até lá ela é uma bonequinha, entendeu? A direção de arte, porque não tem movimento, os personagens só abrem e fecham a boca. O anime inteiro abre e fecha a boca. Mas, mano, tem direção, tem corte, tem transição. Mano, tem uma transição da mão de recorte para um ponto. Eles conseguem usar muito bem o efeito de emoção dos personagens em momentos chave para todos os personagens. Os personagens secundários têm pouquíssimo tempo, porque o foco é esse daqui, mas é extremamente funcional. E aqui não. Então, é simplesmente aqui a técnica sendo usada de uma maneira mais plástica. Ao ponto, e que nem vem de putaria, tá? Não vem de putaria pra cima de mim. Sabe por quê? Sabe por quê? Cadê? Esse anime, por exemplo, mano, eu nem sei de novo. Esse anime, ele entra também naquele ponto de eu não sei quem é adulto e quem não é. Porque, infelizmente, o traço aqui, ele é muito quadradinho.
fato. Mas os personagens agem igual adolescentes. Claro que aqui é meu sacanagem, aqui é feito de propósito, pra ser um pouquinho diferente, não vou cagar. Mano, mas olha o que os filhos da puta fez com o protagonista, vai se fuder, velho. Olha isso aqui, mano. Aqui o corno parece um adolescente. Olha aqui o caba não parece. Mano, se você coloca aqui, eles estão na faculdade, você acredita, porra. Pega ele do lado do pai dele, você tá de sacanagem. Olha isso daqui. Vocês não estão vendo, né? Merda. Olha isso aqui. Olha a diferença. Mano, e isso aqui, velho, é literal o traço. É composição. É o ponto. É a coloração. Mano, ao ponto que eu tô só esperando essa bosta aqui acabar, que eu vou pegar os primeiros capítulos do mangá. Porque, mano, não tem como um anime distorcer tanta proposta de um mangá, velho. Claro que eu sou um pouquinho mais exigente com animes de romance. Principalmente esse tipo de anime que tenta ser um pouquinho com um romance mais realista. Ou menos intimista, mas menos eficiente. Que é o que esse anime ele tenta fazer. Só que, velho, é muito ruim, é muito fraco. É muito fraco. Esse anime é fraquíssimo como romance. Ao ponto que o arco da mãe é muito melhor que todos os personagens. O motivo dela gostar dele é inexistente, o que não seria um problema. O problema é exatamente o ponto. Eu espero de verdade que o mangá melhore, que puta que pariu, velho. Que romance sensal. Só que um dos problemas é, o romance ele é muito simples, ele é simplório. E ele, sendo simplório, ele não tem isso aqui, ele não tem nem sequer apelo visual. Mano, olha a diferença, velho. Tipo, mano, é bizarro, é bizarro. E olha só o que o Eric falou aqui desse anime, da diferença de tom, da diferença da formação aqui dos personagens, do arco, entendeu? Que é o quê? O anime deixou eles pasteurizados. Parece que tipo chat GPT completar. Claro, você pode gostar, tá, gente? Mas a minha sensibilidade artística, ela é um pouquinho maior. Então, eu vejo esse anime e ele não tem nada. Não tem uma direção impactante. Não tem uma composição impactante. Ele tem uma animação bonita. Não vou mentir, não vou cagar assim. O anime ele tem uma animação bonita. Tem uma animação competente. Só que não tem mais nada. Os designs não são instigantes. Os personagens não são instigantes. A drama não é instigante. A construção não é instigante. O mundo não é instigante. Não tem nada lá. E eu digo, se o anime tivesse pelo menos um design dos personagens, uma animação, uma direção melhor, eu falaria, compensaria pra caralho. Porque eu não sou desse, é só animação, é só composição, é só traço. A arte é tudo, é o completo do todo. Se um falha, pra você pode ser só um detalhe, pra mim foi tudo. Mas a tendência, que é o que importa pra esse vídeo, continua a mesma, que é a de moificação. Então eu vou pôr os últimos 15 anos no mesmo balaio de gato, considerando tudo como a era moderna. Sem dúvida, a característica definidora dessas garotas são o traço mais limpo, suavizado e borbulhante. Observe, por exemplo, os olhos. Eles perderam bastante daquela força dramática dos anos 90 e agora parecem muito mais calmos e leves. A tendência é de olhos relativamente menores, com silhuetas mais arredondadas e um pouco menos de brilho na íris. Mas também surgiram algumas modas novas, que são as pupilas com padrões exóticos. Aí não digo isso como moda não, viu? É muito pouco, muito pouco. Normalmente isso é usado em ceninhas de comédia, uma variação do Tibi, basicamente. Isso era feito só como uma forma de grafismo temporário para expressar alguma emoção do momento. Hoje também é um grafismo temporário. Mas o que a gente tem são íris não usuais, que é uma íris, tipo Rick and Morty, uma íris que, em vez de ela ter brilho, ela tem uns risquinhos, uma íris que não é perfeitamente angular e por aí vai. Ou também para ressaltar algum poder especial que o personagem tenha. Mas agora virou um elemento permanente para reforçar a personalidade do personagem. É uma moda que eu acho até que bem legal, diga-se de passagem. Ô, Eric, porra, pegando o jogo, pô, jogo e anime é diferente. Você pode colocar que é um jogo de característica de anime, mas o jogo é bem mais apelativo. Mas a suavização das garotas não ficou só nos olhos, foi em praticamente tudo. Aquela bochechinha saliente que eu tanto gostava foi pro espaço. Os cabelos antes, que eram mais grossos e com mechas mais espessas, agora são bem fininhos e esvoaçantes. E o nariz, bom, o nariz foi extinto, né? As narigudas agora são apenas uma lembrança Sacanagem. de um passado distante. Basicamente, o que aconteceu aqui é que a fofura das garotas foi domesticada, tá ligado? Os anos 90 Perfeito, caralho, fofura domesticada. Foda pra caralho. É isso mesmo. Não pode nem ser fofa de maneira diferente. tinha aquele visual super explosivo, ousado e dramático. Já nos anos 2000 se aposta numa fofura e numa vulnerabilidade mais melancólica, mais romântica, mas ainda bem exagerada. E o que o design moderno faz é tentar deixar as coisas mais polidas, suaves e universalmente atraentes. É como se os artistas tivessem entendido que o personagem não precisa gritar pra ser fofo. Ele só precisa ser claro, suave e universalmente agradável de se olhar. Muita gente não gosta dessa estética. Meio, comum, simplório, todas iguais. Qualquer coisa ela pode parecer um tanto quanto higienizada, e dependendo do caso, eu concordo. Sim. Tipo, olha pra Tente Muyo, cara. Os malucos acabaram com todo o apelo visual. Ai, não! Me lembra dessa merda, puta que pariu. Ai, mas veja bem, é um anime comemorativo e blá blá blá. Vai tomando. Nossa, vocês não têm noção do quanto eu gosto de Tenchimuyo, velho. Nossa. Mano, você tem noção que eu detesto harém. Então, pra eu pegar um harém e falar que eu gosto, tipo,
comer o próprio braço e falar que tá gostoso, entendeu? Qual comparação? Que desgraça de comparação é essa, velho? Vocês me entenderam, né? Mano, olha essa merda, velho. Puta que o pariu, como é que pode, meu irmão? Nossa. Ai, matem, era moderna. Tomar no Os nossos banho. personagens. Parece que tudo ficou muito esterilizado, sabe? Mas agora eu vou mandar real aqui pra vocês, galera. Pra mim, e lembrando, Uma das forças da animação, uma das forças do mangá é poder distorcer, é poder ser diferente, é poder ser, às vezes, ilógico. Eu gosto muito de usar Gumball, que Gumball é a animação moderna que mais ensina o que é uma animação de todas. Não existe uma animação moderna, mainstream, que ensine o que é animação como o Gumball. Então, você pode ter uma família, um peixe com traço, com a mãe com traço, com estilo de animação, com 3D, com 2D, com tudo. Se você consegue fazer um mundo e consegue fazer uma história, você consegue fazer o tom que essa história funcione, você consegue. Então imagina, em um estilo de arte que você pode tudo, você ficar mais limitado do que a porra da realidade. Vai se ferrar, meu irmão. É muito feio. E não é feio, tipo, de visual. É feio de uma ação feia. De uma ação covarde. De uma ação que não importa o quão belo eu veja, é um belo que eu não sinto. Ah, mano. Então vocês me entendem que eu sou o cara da animação não visual. Eu sou o cara da animação de festival. Eu sou o cara que gosta de traços diferentes, de propostas diferentes. Eu sou o cara, assim. Então, eu olho isso, eu vejo, ai, bonita. Ai, gostosa da pessoa. Entendeu? Tipo, mano, tá, é bonita, mas é bonito. Igual um bando de outras obras. Então, pra que eu vou ver uma obra plasticamente bonita? Eu posso ir para obras boas que são plasticamente bonitas. Então, se você não consegue fazer a sua obra ser visualmente instigante, pra mim, uma obra visualmente artística, e você me entrega uma história comum, então, eu te dou, é simples, algo tem que ser excepcional na sua história. Pode ser a música, pode ser o traço, pode ser a animação, pode ser a narrativa, pode ser os personagens, pode ser alguma coisa. Algo tem que ser minimamente, tentar ser bem feito. Mas aí você me vem com um anime feito de ChatGPT, eu prefiro consumir algo ruim. Eu prefiro assistir aquele anime de dança 3D, que tem um 3D horroroso, que pelo menos eu vou olhar aquele 3D e pensar, feio, delícia, é muito bom ver coisa feia de vez em quando, do que ver um animezinho slob da temporada que eu só olho ele e penso. Eu não penso. Só apatia. Mano. Pra mim, as garotas nunca foram tão bonitas quanto nesse traço moderno. Ah, te lascar, Eric. Foi mal, cara. Não. Só se você pegar design de fundo branco e pegar técnica de coloração. Porque hoje em dia, por causa das técnicas e blá, 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 principalmente em jogo, você consegue colocar efeito no personagem, dá com pau, velho. Consegue colocar 300 camadas de brilho, consegue fazer o personagem parecer 3D, ele sendo 2D. Aí é questão de técnica, é questão de coloração, é questão de um monte de coisa. Mas aí designer, não, o designer é o designer. Porque se você pega, coloração, colora a porra dos personagens antigos, o traço antigo. Não colora hoje em dia. Mas é porque o traço de hoje em dia fica como a coloração ela é muito carregada, o traço mais simples compõe esse traço carregado. E aí tá certo, aí não tem muito o que reclamar não, isso é verdade. Isso é verdade, senão você vira over designer. Então você faz o personagem de características mais simples pra você carregar em outras características. O que eu tô cagando, porque característica não conta história, o traço conta mais, mas foda-se. Agora que vocês me matam aí nos comentários. Tipo, eu gosto de todos os traços. Entendeu? Olha isso aqui, velho. Muito melhor, muito melhor. A rosa adversários é uma delícia. E o pior de tudo, o meu problema é exatamente com a coloração. Como eu tô cansado desse brilhozinho, dessas cores. Mano, eu sinto muita falta. Eu já falei, só pegar o Super Broly, só pegar a Mazotan, pega só esse estilo de animação. Como eu sinto falta da animação em célula, das técnicas de animação em célula, da cor, do traço. Por exemplo, algo que eu adoro em animação é aquele flickzinho da animação que algumas animações digitais fazem, porque o traço, na verdade, não é uma linha, mas é uma coisa de caderno que você tem também. Em Osama Rankin tem isso também. Como eu sinto falta, como eu gosto disso. Porque se você pega a partir da era digital, que é mais ou menos aqui, você percebe que é tudo igual, mesmo que diferente. Daqui pra cá pode ser igual, mas ainda é diferente. Seja na técnica de animar, seja na técnica de colorir. Apenas a técnica muda muito o sentimento. Apenas a coloração muda muito o sentimento. Entendeu, mano? Então não dá, desculpa. De verdade. De verdade, não dá. E o meu problema é a coloração. O meu problema é isso mesmo. Porque
Se todo mundo consegue ter 1 milhão de sombra, ninguém tem 1 milhão de sombra, isso não significa no final nada. Então você vê uma sombrinha aqui em rosa de adversário, era do caralho. Vê uma sombrinha aqui, era do caralho. Não dá, não consigo. Você pega isso aqui, pega o Tena, pega a Cowboy Bebop, mano, não dá. Porque animação não é apenas traço, animação é tudo. E se o seu traço não combina com a animação, morra no mangá, morra na light novel, morra na VN, morra nesse ponto, né? Morra no sentido acabe, fique por lá, é o melhor. Então se o seu traço de anime é porque no jogo fica legal, porque no jogo o personagem pode ter 1 trilhão de detalhe, fique no jogo, porra. O pior é que ZZZ é foda, né? ZZZ tem isso também, mas porra, até o ZZZ tem menos overdesigner que o Genshin, e o ZZZ tem umas animações do caralho, né? Umas animações muito boas. E funciona. Mano, o ZZZ eu assistiria uma série daquela bosta. Se tivesse dublado, velho, é porque aí é foda, né? Se o ZZZ tivesse dublado, eu jogava só pela história. Só que cansei, né? Não vou ler mais essa porra, não. Mas ZZZ é muito bonito. Eu vi umas animações daquela bosta, velho, dá vontade de jogar aquela merda. Genshin né? Mas o ZZZ, ele conseguiu fazer isso funcionar. Então, só que o próprio ZZZ, ele tem uma estrutura diferente, mano. A animação de ZZZ distorce, não tem medo de distorcer. Foda-se, distorce bunda, distorce cabelo, distorce peito. Os personagens às vezes parecem que são de massinha. Isso é uma delícia. Não é duro. Igual muita animação 3D. E olha que é 3D que tem ainda outra agravante, é uma outra escola de arte, é uma outra escola de estética, é uma outra escola... É isso aqui que eu tô falando. Os mais padrões Me mostra, Eric, eu quero de anime, porra. Tu mostrar ZZZ, se tu mostrar Honkai, essas porra aí, não. É anime, seu corno. Mostra anime nesse traço bonito feito. a partir dos anos 80. Antes disso eu não gosto muito porque, honestamente, eu acho o traço meio feio. Mas pro meu gosto pessoal, as garotas... vai de Violet. Vai de Violet. Vai te lascar, Eric. É bonito pra caralho, não vou ser o hipócrita aqui não, mas porra, meu irmão. Porra, mano, Violet é bonito pra cacete, né? Puta que o pariu, velho. As mais bonitas são as que tem essa estética mais moderna. Tipo, olha pra isso aqui, cara. Olha como as personagens... mas sacana. É que era anime, porra. Tu coloca essa quantidade de coloração de ar no traço antigo, ia ficar foda também, né, porra. Ficam bonitas, adoráveis, muito fofinhas. Corta a cabeça. Você percebe que fica bonito só por causa dessa coloração filha da puta. Olha essa aqui, ó. Nem o cara não tá... Não consigo mais falar. E o meu problema é isso, velho. Sabe o que seria mais foda? Se a coloração dos animes for... É que não dá, né? Só se os caras meter filtro de ar, que vai ficar pobre, porque o problema é exatamente o filtro, que perde a característica artística e blá blá blá. O problema é que não é isso, né? Que a gente tem em anime, pô. Nesse traço moderno, principalmente com essas pinturas mais modernas que a gente tem, que são extremamente elaboradas. Não tem como falar que uma coisa dessa aqui é feia ou é feita sem amor, porque não é, cara, é muito bem caprichado. Foda-se amor, Eric. Amor é a cabeça de me-pique, foi mal, desculpa. Amor é o caralho, porra. Que é amor? Os caras foi pago e fez. É artístico, foda-se, é artístico. Mas é uma fusão de amores. Um anime é uma fusão de trabalhadores. Aqui pode ter sido um cara só que fez. Claro, nem foda-se, né? Isso aqui são artes estáticas. Você pega, por exemplo, VN, pega a Visual Novel, vai ter isso daqui, porra, com todos os traços. Isso aqui não é média pra se levar. Me mostra 10 animes que tem ação assim. E os 10 animes mais bonitos lançados nos últimos 10 anos, adivinha? Tem traços de emulação de traços passados. Então essa estética aqui, eu adoro ela, cara. Inclusive, eu quero muito aprender a fazer esse tipo de pintura. É pintura, porra. Ô, Eric, é pintura, não é traço, filha da mãe. É pintura, meu irmão. E agora, meus bruxos, eu passo a bola pra vocês. Qual que é a década que... Não, temos que morder o pé do Eric. Não. Cagou aqui, cagou. Não. Aí você não aceita, não. Eu mordo mesmo. Mordo. Mas dá pra resumir isso daqui, é problema de indústria. Sim, é problema de indústria. É um bando de executivo filha da puta, é um bando de gente filha da puta que fica assistindo coisa muito parecida. É culpa de todo mundo. Mas foda-se, mas nada disso importa. Porque no final... Não adianta você ficar reclamando, sendo que o mercado nem é pra gente. Não é eu que compro Dragon Ball. Não é eu que compro os animes. Não é eu que compro Gachakuta. É lá, né? Se o japonês quer ficar vendo isso, é ele que se ferre lá. Porque é muito fácil. Eu aqui ficar reclamando dessas porra, né? Eu aqui. Mas lá no Japão, pô, no Japão a estrutura é outra, pô. Ai, japonês que assistir esses animezinhos aqui de escola. Aí você vai ver, porra, meu irmão, explodiram a privada da minha escola. Em cima do banheiro, tinha uma cacetada de cadeira quebrada. Cadeira quebrada em cima do banheiro. As trancas da minha escola era de metal, de um dedo, que o pessoal, para não ter aula, fechou e todo mundo quebrou a porta no chute para entortar o pino e não conseguir voltar. Eu já falei aqui, acho que lá no react do Dona Han, que o meu ensino médio foi se fizesse uma filmagem falando que aquilo dali era uma prisão no ensino médio, as pessoas acreditariam, porque era grade nas janelas, era um grade nos portões, tinham 2 portões para você entrar.
Tinha 12 portões pra você entrar. E as portas eram de metal com 3 dedos. Janelas todas quebradas. E não tinha um ser humano que entrasse no banheiro. Feminino ou masculino. Já entraram e quebraram todos os computadores na sala de informática, ao ponto que a gente nunca nem sequer entrou, porque não teve um dia que conseguiu colocar a porra de um computador ali que não fosse completamente quebrado. A escola não tinha luz para o pátio inteiro, que era um prédio, tinha muro de um lado, muro do outro, muro de um lado, muro do outro, e no pátio inteiro, com 200 cabeças de adolescente, só tinha uma luz. As paredes você não podia encostar, que se você encostasse, ia levar um pedaço da parede para sua casa. Foi isso que eu estudei. Eu acho que tá muito justificado porque eu não tenho nostalgia da escola. Porque eu fui me fuder no trabalho. Me ferrei. Faculdade, os caras, me ferrei. Trabalhando e fazendo faculdade. 4 horas em ônibus. Era melhor do que estar na faculdade. Era melhor do que estar na escola. Entendeu qual o ponto aqui? Então eu acho muito hipócrita você querer julgar a vivência de uma pessoa, sendo que você não viveu nem 1% do que a pessoa viveu. Ao mesmo tempo que eu acho hipócrita se os caras julgarem a gente aqui. Então, se não é legal julgar uma vivência que você nunca viveu, eu não vou fazer isso. Então, é fácil eu julgar o que o cara quer assistir. O secaizinho foda-se dele, a obra, a 30ª obra falando sobre algum comportamento colegial. Ale, mas você assiste? Sim, eu assisto, só porque eu já falei, porra, eu não saturo de anime de colegial, porque eu só não assisto isso, caralho. Eu não assisto só isso. Não há dependência. Eu não preciso que o anime seja de colegial pra eu querer assistir. Eu tô assistindo anime de colegial, tô assistindo o negócio lá do camping, tô assistindo a animação francesa, tô assistindo a animação canadense, assistindo a animação mexicana, assisto a animação brasileira. Então, eu não tenho isso. Pra eles é isso, mas é diferente. Sabe qual que eu tô querendo dizer aqui? Qual o ponto? Então, até esse ponto eu respeito. Até porque ficar reclamando por reclamar não adianta porra nenhuma. Belezinha? E tem aquela coisa. Você não é obrigado a acompanhar anime de temporada. Cansou? Aqui, ó. 40 anos de obra pra você assistir. Que eu duvido tu ter assistido todas. Eu assisti todas. Vai pra porra do mangá. Ai, mas mangá também é tudo igual. Meus ovos. Tem mangá atual sobre cota tributária, ô filho da puta. Se tem um local, um espaço, onde a hegemonia de traço não pegou, é mangá. Porque mangá tem muito mais liberdade, porque nem todo mangá é feito pra anime. Os animes que ganham mangá já são feitos para isso. Então você tem um monte de mangá, seja de revista grande e pequena, você tem muito mangá adulto, você tem muito mangá com história séria, tem mangá muito foda, e o melhor ainda, você tem 40 anos de mangá espetaculares para serem colocados. Você tem um Vinland Saga, você tem um monte de porra. Então, tá cansado? Você não tem desculpa para continuar assistindo a mesmice. Tá cheio de obra boa. Vai pesquisar, conheça-se ao seu gosto, eleve o seu gosto, trabalhe o seu gosto, aprenda a consumir arte, a experienciar a arte, que aí tu vai ser realmente feliz. E parar de reclamar também é bom. Entendeu qual pontinho? Mas esse vídeo todo não é você reclamando? Eu reclamando da indústria. Porque eu gostaria de assistir mais animes da temporada e ter mais animes da temporada que eu falasse, legal, maneiro. Por quê? Porque se tem mais animes bons na temporada, quer dizer que a indústria tá indo bem. Que a gente vai ter mais indústrias boas. Mas é chato você só ter se você ter um solo leveling da vida, você não tem esses animes melhores para assistir, e você só tem esses animes mais slopzinho. É legal, ter algo diferente. Cadê só? Você ter esse Fujimoto Tatsumaki aqui. Cara, me venderam que isso aqui é loucura. Isso aqui não é loucura, não, porra. Isso aqui não é loucura nem fudendo. Sabe o que é isso daqui? Desconforto. É o cara cutucando tabu. Só. Isso aqui não é loucura, não, tá? Isso aqui não é loucura, não. Isso aqui é desconfortável. É desconfortável isso daqui, velho. O que é muito bom. Faz ficar muito bom. Mas, Season, vamos ver aqui os animes da Season da temporada, pô. Foda-se, foda-se, foda-se. Produção horrorosa. Não. Como é que pode? A coisa mais diferente da temporada é Sanda, porra. E adivinha? Sanda também não é diferente, pô. Sanda é literal um IC mais bobo que todo anime tem. E se eu tivesse um poder? E se o Papai Noel, na verdade, fosse porradeiro? O que diferente é esse Sanda de Origem dos Guardiões? Que é pegar o Papai Noel, uma figura atrelada à bondade e fazer ele porradeiro. É aquele filme lá, porra. Não é tão diferente assim. Mas lê, porra. Mas lê, mano. Mas tem um monte de coisa diferente. Como ele trata a vida. Aí você pegou na estrutura. A estética é o quê? O cara usa vermelho e se transforma no Papai Noel. Super básico. Não é diferente. O diferente está no quê? Em como eles tratam o mundo, a complexação do mundo, como eles tratam a vida adulta, a vida da criança, e estão colocando a idade como fluxo de poder. Isso é estrutura. Mas o que o pessoal fala?
Ai, o cara fumou muito pra fazer o menino se transformar em Papai Noel, kkkk. Ah, pra porra. Aí eu sei que eu tô sendo chato, tá? Eu tô sendo chato, tô sendo muito chato. Cara, é tudo igual, vai te lascar. Esse aqui eu teria que ver, esse aqui eu não vi, esse aqui eu não vi. Eu vou dar uma vista aqui, nem que seja nos 3 primeiros episódios. Esse aqui, que decepção. Mano, olha só, bizarro. Os melhores shonens dos últimos anos. A porra das garotas cavalo, pô. A porra das garotas cavalo, pô. Só por quê? Porque ele é diferente na sua apresentação e na sua estrutura. Claro que na estrutura não é tanto, mas a estrutura é um shonen muito bem feito. Aí tem esse aqui que é bom. Esse aqui eu tô com vontade de assistir só porque o pessoal tá reclamando muito. Só porque o pessoal tá reclamando muito. E depois do sexto episódio parece que ficou bom. Mesma coisa esse daqui. Cara, é tudo igual. Puta que o pariu, mano. Igual. Ah, velho, se tiver dublado eu assisto, tá? Essa bosta aqui eu assisto. Pode, né, velho? Pode. Isso já pra não ficar negativo, se você não assistiu, assista Agretsuko. Eu não sei escrever, imbecil. Como é que se escreve Agretsuko? Ah, vai só Agri, assim, já deve aparecer. Ah, é com 2G. Por isso não vai aparecer, não. É com 2G. Ah, se você não entendeu, você chegou até aqui, mano, eu não entendi o que caralho você tá falando, Lê. Eu não entendi. Eu não entendi a falta da obras adultas para adultos. Se você nunca entendeu, você não entendeu? Assista a primeira e a segunda temporada de Agretsuko. Ou só a primeira temporada, se você não gostar, foda-se. Se você tem mau gosto, tá tudo bem. Só assista Agretsuko. Tá dubladinho na Netflix. Aí você vai entender exatamente o que eu sinto falta nos animes. Qual é o público que eu sinto falta. Entendeu? Pontinho, né? E não é muito loucura vocês perceberem que a segunda temporada de Clannad... Oh, não falo nada. Tá vendo qual ponto que eu tô falando aqui? Ale, isso é porque você é um velho, tá ficando velho, e blá blá blá. Sim, porra! Eu sou um velho vendo como velho. Eu tô mais amargurado, a idade tá batendo, a dor nas costas tá batendo. Maneiro, porra. Só que é muito triste eu estar envelhecendo e perceber que não tem nada para mim essa porra dessa indústria. E é muito feio, porque se não tem nada agora, não vai ter nada no futuro. Entendeu qual pontinho? E claro que não, oh meu Deus, mas seria interessante. Eu gostaria de ver mais obras assim. E na verdade, se você conhece obras animes que tem essa pegadinha de Agretsuko, tem a pegadinha de Nana, tem uma pegadinha de Nana, tem uma pegadinha de... É Love Complex? Não, Love Complex não. É Paradise Kiss. Tem uma pegadinha de Paradise Kiss, né? Manda, pô. Manda, porque a gente tá ferrado, meu irmão. A gente tá ferrado. Tamo ferrado. Então vão ter que viver do passado. E é legal assistir coisa no momento, mano. É legal, mano. É legal, é divertido. É bom. A gente pode só assistir coisa do passado. Eu não tenho nenhum problema com isso. Só que é divertido também ver umas coisinhas novas. É legal eu atualizar o meu top pra qualquer coisa que tenha 2015 pra cima, né, porra? Não tem nada de 2015 pra cima. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Desculpa você ver aqui o Bebê Chorão. É porque eu fiz um vídeo defendendo muito a indústria de anime com o que o Guto falou. Mas só pra não parecer, né? Como é que você lê o Sanda se não tem dublado? Google Lens, meu papo. Por isso que essa bosta aqui não tá com nota, tá? Eu não tenho o direito de colocar nota aqui na obra. Eu não tenho direito de colocar nota na obra, sendo que nem a tradução é confiável. Então se eu não posso confiar, então não posso dar nota aqui. E vai demorar, tá? Sanda, se fizer sucesso o anime, no mínimo 4 temporadas. E olha lá. Pelo menos Beastars, que medo, mano. Mas eu não. Lê, e o final? Não gostei do final. Puta que pariu. Se alguém aqui leu essa bosta, que vai ser meio foda, porque só tem 1.300 users. Puta que pariu. Se alguém leu essa bosta aí, foda-se. Fala se você gostou do final. Que puta que pariu, velho. A autora não consegue fazer. Tadinha. Eu tô com dó da autora, mano. Parece que ela se embola. A coitada parece que se embola de verdade pra fazer final, né, mano? Eu vou pegar outras obras dela, um pouquinho maiores, pra ver se ela... Eu quero muito pegar a nova dela, que ela tá produzindo 2020. Essa aqui, né, ó. Vou querer pegar essa daqui pra ler depois, quando terminar, tá bom? Pra ver se a coitada vai conseguir, porque tá foda. Não é a primeira obra dela. Acho que ela não consegue... Uma bichinha não consegue fazer final, velho. Coitada. Claro que eu estou sendo pedante aqui, porque eu não tenho esse direito de falar isso não, mas é foda, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Irumakun, mano. Aqui, ó. Tinha que ter mais dessa bosta aqui, ó. Quero mais Irumakun. Quando a gente tiver mais Irumakun... Sério, então ganhei aqui. Quando a gente tiver mais Irumakun na indústria, a gente pode falar. A indústria está salva.